Lúcia nunca imaginou que aquele dia comum na farmácia mudaria sua vida para sempre. Eram 3 da tarde de uma terça-feira quente quando ela a viu. Uma senhora de cabelos grisalhos, curvada sobre o balcão, tentando contar moedas com mãos trêmulas. Mas não foram as moedas que fizeram o coração de Lúcia parar. Foram as marcas. Roxas, amareladas, verdes. Manchas que cobriam os braços magros da idosa como um mapa de horrores. Quando a mulher virou o rosto para pegar mais moedas da bolsa surrada, Lúcia viu. Um hematoma feio na bochecha, outro no pescoço, dedos inchados que mal conseguiam segurar as moedinhas. E os olhos. Deus! Aqueles olhos castanhos carregavam um terror silencioso que Lúcia reconheceria em qualquer lugar. Naquele momento, enquanto outros clientes na fila suspiravam impacientes e o ar-condicionado da farmácia zumbia indiferente, Lúcia tomou uma decisão. Uma decisão que a colocaria cara a cara com um segredo tão sombrio, tão perturbador, que quando descoberto, abalaria não apenas uma família inteira, mas uma comunidade completa. Porque aquela senhora não era apenas mais uma vítima, ela era uma prisioneira. E seu carcereiro? Alguém que deveria protegê-la, alguém em quem ela deveria poder confiar, alguém que jurou cuidar dela até o fim. Lúcia não sabia ainda, mas estava prestes a desvendar um caso de abuso tão chocante que faria as autoridades locais reverem completamente suas políticas de proteção ao idoso. Um caso que exporia a face mais cruel da ingratidão familiar. Um caso que mudaria as leis da cidade. Tudo começou com uma pergunta simples. A senhora está bem? E a resposta? A resposta revelaria um inferno que ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado a enfrentar. Lúcia Tavares tinha 38 anos e conhecia bem o gosto amargo da solidão. Divorciada há 5 anos, sem filhos, ela trabalhava como professora de história numa escola municipal. Morava sozinha num apartamento pequeno, mas aconchegante, tinha 2 gatas persas chamadas Luna e Mel e passava as noites corrigindo provas enquanto assistia séries na televisão. Sua vida era tranquila, previsível, segura. Mas Lúcia carregava uma cicatriz invisível que nunca sará completamente. Aos 16 anos, tinha assistido impotente, enquanto a própria avó sofria nas mãos de um tio alcoólatra que a maltratava. Na época, Lúcia era jovem demais, assustada demais, calada demais. Quando finalmente juntou coragem para contar aos pais, já era tarde. A avó havia falecido de causas naturais, segundo o atestado de óbito. Mas Lúcia sabia a verdade, e essa verdade a assombrava até hoje. Por isso, naquela tarde de terça-feira na farmácia São Lucas, quando viu aquela senhora coberta de hematomas, algo dentro dela despertou. Uma voz que gritava não de novo, nunca mais. Ela não faria vista grossa desta vez. Não importava o custo, não importava o perigo. Ela descobriria o que estava acontecendo e faria algo a respeito. O que Lúcia não sabia era que essa decisão a colocaria contra uma família poderosa, contra ameaças reais, contra um sistema que preferia ignorar o óbvio, mas também a levaria a formar alianças improváveis, a descobrir forças que não sabia ter e, finalmente, a fazer as pazes com o fantasma da avó que não conseguiu salvar. Antes de continuar, me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E se você ainda não é inscrita no canal, aperta esse botão vermelho aí embaixo. Você vai acompanhar histórias que vão mexer com seu coração e te fazer acreditar que nunca é tarde para fazer a diferença. Agora sim, vamos à história que vai te deixar sem palavras. O cheiro de remédios e álcool em gel impregnava o ar da farmácia São Lucas. Lúcia estava na fila há 10 minutos segurando uma receita médica para sua alergia sazonal, quando notou a confusão no balcão principal. Desculpa, senhora, mas está faltando R$ 2,50, o atendente dizia com impaciência mal disfarçada. A voz que respondeu era baixa, trêmula, envergonhada. Eu tinha certeza que tinha o dinheiro certo. Lúcia se inclinou para o lado, tentando ver melhor, e foi quando sua respiração falhou.
A mulher no balcão devia ter uns 75 anos, magra demais, ombros curvados, vestindo uma blusa de manga comprida apesar do calor de 32 graus lá fora. Mas não era isso que chocava, eram as marcas. Do pulso até onde a manga subia, manchas roxas e amareladas cobriam a pele enrugada. E quando a senhora virou ligeiramente a cabeça, Lúcia viu um hematoma feio, esverdeado, na bochecha esquerda. O coração de Lúcia disparou, as mãos começaram a suar. De repente, ela estava com 16 anos novamente, vendo a avó tentar esconder marcas parecidas embaixo de maquiagem barata. Não tem o dia todo, resmungou alguém atrás na fila. A senhora no balcão mexia freneticamente na bolsa de pano surrada, procurando moedas que claramente não existiam. Seus dedos estavam inchados, roxos nas pontas. As unhas estavam quebradas, sujas. Lúcia não pensou, apenas agiu. Eu pago a diferença, ela disse alto, saindo da fila e se aproximando do balcão. A senhora se virou assustada, seus olhos castanhos estavam fundos, cercados de olheiras profundas. E naqueles olhos, Lúcia viu algo que a gelou até os ossos, medo, puro e paralisante. Não precisa, moça, a senhora murmurou dando um passo para trás. Eu insisto, Lúcia já estava tirando a carteira. São só R$ 2,50, não é nada. O atendente aceitou o dinheiro com um suspiro de alívio, embalou o remédio, um anti-inflamatório barato, e entregou para a senhora. Muito obrigada, a mulher sussurrou, sem olhar para Lúcia. Ela pegou a sacola e se virou rapidamente, claramente querendo sair dali o mais rápido possível. Mas Lúcia não ia deixá-la ir assim. Espera, ela chamou, seguindo a senhora em direção à saída. Por favor, espera um pouquinho. A mulher parou no meio da farmácia, corpo tenso como um animal acuado. Quando se virou, havia lágrimas nos olhos. Por favor, moça, eu agradeço a ajuda, mas eu preciso ir. Ele vai ficar bravo se eu demorar. Ele. Aquela palavra caiu como uma pedra no estômago de Lúcia. A senhora está machucada, Lúcia disse baixinho, se aproximando com cuidado. Essas marcas, alguém fez isso com a senhora? A reação foi imediata. A mulher ficou pálida, os olhos se arregalaram em terror genuíno. Eu caí, sou velha, sabe como é, escorrego fácil. Não, a senhora não cai, Lúcia falou firme, mas gentil. Eu sei o que são essas marcas. Alguém está batendo na senhora. Um soluço escapou da garganta da mulher. Ela cobriu o rosto com as mãos machucadas e começou a chorar ali mesmo, no meio da farmácia, enquanto outros clientes olhavam com uma mistura de curiosidade e desconforto. Lúcia a abraçou sem pedir permissão. Sentiu o corpo frágil tremer contra o seu. Sentiu os ossos proeminentes sob a blusa fina. Meu nome é Lúcia, ela sussurrou no ouvido da senhora. E eu vou te ajudar, prometo. Eu sou Dona Célia, veio a resposta abafada. E você não pode me ajudar. Ninguém pode. Por que não? Dona Célia se afastou do abraço, limpando as lágrimas com as costas da mão. Quando falou, sua voz estava carregada de uma dor tão profunda que cortou Lúcia como uma lâmina. Porque quem me bate é meu próprio filho. O mundo pareceu parar por um segundo. Seu filho? Lúcia repetiu, incrédula. Meu único filho, o Otávio. Dona Célia olhou para os lados nervosamente, como se esperasse que alguém aparecesse para arrastá-la de volta. Ele não era assim. Quando era pequeno, era um menino doce. Mas depois que a esposa dele morreu, há 3 anos, ele mudou, começou a beber, a ficar violento. A senhora mora com ele? Moro. É a casa que eu e meu falecido marido construímos. Mas quando meu esposo morreu, há 5 anos, o Otávio veio morar comigo. Disse que era para cuidar de mim. A ironia amarga na voz dela era palpável. No começo era bom, mas depois ele começou a me culpar por tudo. Pela morte da esposa, pelos problemas dele no trabalho, por tudo. E as agressões começaram? Dona Célia apenas assentiu, mais lágrimas escorrendo pelo rosto marcado. Ele me bate quando tá bêbado, que é quase todo dia agora. Me tranca no quarto às vezes, não me deixa sair. Controla meu dinheiro, a pensão do meu marido cai na minha conta, mas ele pega o cartão.
Só me dá alguns trocados quando preciso comprar remédio, e mesmo assim reclama. Lúcia sentiu a raiva fervendo em suas veias. Dona Célia, a senhora precisa denunciar, ir na delegacia, pedir medida protetiva. Já tentei. A voz de Dona Célia estava carregada de derrota. Fui na delegacia 3 meses atrás. Sabe o que aconteceu? O Otávio é amigo do delegado. Eles jogam sinuca juntos toda sexta. O delegado ouviu minha queixa e disse que eu estava exagerando, que todo filho discute com a mãe, que eu devia ter mais paciência com o Otávio, que estava passando por um momento difícil. Isso não é possível. É sim. E quando voltei para casa, o Otávio já sabia. Alguém tinha ligado para avisar. Ele me bateu tanto naquela noite que eu desmaiei. Dona Célia puxou a manga da blusa, revelando mais hematomas, alguns claramente antigos, sobrepostos. Disse que se eu tentasse de novo, me matava. E eu acredito nele. O ar-condicionado da farmácia continuava zumbindo indiferente, mas Lúcia sentia o calor da indignação queimando sua pele. A senhora tem mais alguém? Parentes? Amigos? Não. Meu marido e eu só tivemos o Otávio. Meus pais e irmãos já faleceram. Minhas amigas antigas, algumas morreram, outras se mudaram. E o Otávio não deixa ninguém me visitar. Diz que sou velha e gagá, que espalha mentiras sobre ele. Isso é cárcere privado, é agressão, é abuso. Eu sei. Dona Célia olhou para o relógio de pulso velho e arranhado. Mas eu preciso ir, moça. Ele me deu 30 minutos para comprar o remédio e voltar. Se eu demorar, vai ser pior. Não, a senhora não vai voltar para lá. Tenho que ir. É minha casa. Não tenho para onde ir. Lúcia segurou os ombros da senhora com firmeza, mas gentileza. Escuta, eu sei que a senhora está com medo. Eu entendo, mas existem lugares que podem ajudar. Abrigos, assistentes sociais, advogados. Ele vai me encontrar, sempre me encontra. Não, se a gente fizer do jeito certo. Dona Célia a encarou por um longo momento. Naqueles olhos cansados, Lúcia viu um vislumbre de esperança. Pequeno, frágil, quase apagado, mas ainda ali. Por que você quer me ajudar? Nem me conhece. A pergunta era justa, e a resposta de Lúcia veio do fundo da alma. Porque quando eu tinha 16 anos, minha avó foi espancada pelo próprio filho também. E eu não fiz nada. Fiquei calada de medo até ser tarde demais. Ela morreu. E eu nunca me perdoei. As lágrimas agora escorriam pelo rosto de Lúcia também. Eu não vou ficar calada de novo. Não vou deixar a mesma coisa acontecer com a senhora. Silêncio. Apenas o zumbido do ar-condicionado e o som distante de alguém sendo atendido no balcão. Finalmente, Dona Célia falou. O que você quer que eu faça? E com essa pergunta, começou uma jornada que testaria a coragem de ambas, de formas que nenhuma delas podia imaginar. Porque o filho de Dona Célia não era apenas violento, ele era conectado, protegido e absolutamente determinado a não deixar sua mãe escapar. A verdade por trás das marcas. Hook. Lúcia nunca imaginou que aquele dia comum na farmácia mudaria sua vida para sempre. Eram 3 da tarde de uma terça-feira quente, quando ela a viu. Uma senhora de cabelos grisalhos, curvada sobre o balcão, tentando contar moedas com mãos trêmulas. Mas não foram as moedas que fizeram o coração de Lúcia parar. Foram as marcas. Roxas, amareladas, verdes, manchas que cobriam os braços magros da idosa como um mapa de horrores. Quando a mulher virou o rosto para pegar mais moedas da bolsa surrada, Lúcia viu um hematoma feio na bochecha, outro no pescoço, dedos inchados que mal conseguiam segurar as moedinhas. E os olhos. Deus! Aqueles olhos castanhos carregavam um terror silencioso que Lúcia reconheceria em qualquer lugar. Naquele momento, enquanto outros clientes na fila suspiravam impacientes e o ar-condicionado da farmácia zumbia indiferente, Lúcia tomou uma decisão. Uma decisão que a colocaria cara a cara com um segredo tão sombrio, tão perturbador, que, quando descoberto, abalaria não apenas uma família inteira, mas uma comunidade completa. Porque aquela senhora não era apenas mais uma vítima. Ela era uma prisioneira. E seu carcereiro
alguém que deveria protegê-la, alguém em quem ela deveria poder confiar, alguém que jurou cuidar dela até o fim. Lúcia não sabia ainda, mas estava prestes a desvendar um caso de abuso tão chocante que faria as autoridades locais reverem completamente suas políticas de proteção ao idoso. Um caso que exporia a face mais cruel da ingratidão familiar. Um caso que mudaria as leis da cidade. Tudo começou com uma pergunta simples: a senhora está bem? E a resposta? A resposta revelaria um inferno que ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para enfrentar. Introdução. 300 palavras. Lúcia Tavares tinha 38 anos e conhecia bem o gosto amargo da solidão. Divorciada há 5 anos, sem filhos, ela trabalhava como professora de história numa escola municipal. Morava sozinha num apartamento pequeno, mas aconchegante, tinha 2 gatas persas chamadas Luna e Mel e passava as noites corrigindo provas enquanto assistia séries na televisão. Sua vida era tranquila, previsível, segura. Mas Lúcia carregava uma cicatriz invisível que nunca sara completamente. Aos 16 anos, tinha assistido impotente enquanto a própria avó sofria nas mãos de um tio alcoólatra que a maltratava. Na época, Lúcia era jovem demais, assustada demais, calada demais. Quando finalmente juntou coragem para contar aos pais, já era tarde. A avó havia falecido de causas naturais, segundo o atestado de óbito. Mas Lúcia sabia a verdade, e essa verdade a assombrava até hoje. Por isso, naquela tarde de terça-feira na farmácia São Lucas, quando viu aquela senhora coberta de hematomas, algo dentro dela despertou. Uma voz que gritava: não de novo, nunca mais. Ela não faria vista grossa desta vez. Não importava o custo, não importava o perigo. Ela descobriria o que estava acontecendo e faria algo a respeito. O que Lúcia não sabia era que essa decisão a colocaria contra uma família poderosa, contra ameaças reais, contra um sistema que preferia ignorar o óbvio. Mas também a levaria a formar alianças improváveis, a descobrir forças que não sabia ter e, finalmente, a fazer as pazes com o fantasma da avó que não conseguiu salvar. Antes de continuar, me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E se você ainda não é inscrita no canal, aperta esse botão vermelho aí embaixo. Você vai acompanhar histórias que vão mexer com seu coração e te fazer acreditar que nunca é tarde para fazer a diferença. Agora sim, vamos à história que vai te deixar sem palavras. Capítulo 1. O encontro que mudou tudo. O cheiro de remédios e álcool em gel impregnava o ar da farmácia São Lucas. Lúcia estava na fila há 10 minutos, segurando uma receita médica para sua alergia sazonal, quando notou a confusão no balcão principal. Desculpa, senhora, mas está faltando R$ 2,50, o atendente dizia com impaciência mal disfarçada. A voz que respondeu era baixa, trêmula, envergonhada. Eu tinha certeza que tinha o dinheiro certo. Lúcia se inclinou para o lado, tentando ver melhor, e foi quando sua respiração falhou. A mulher no balcão devia ter uns 75 anos, magra demais, ombros curvados, vestindo uma blusa de manga comprida apesar do calor de 32 graus lá fora. Mas não era isso que chocava. Eram as marcas. Do pulso até onde a manga subia, manchas róseas e amareladas cobriam a pele enrugada. E quando a senhora virou ligeiramente a cabeça, Lúcia viu um hematoma feio, esverdeado, na bochecha esquerda. O coração de Lúcia disparou, as mãos começaram a suar. De repente ela estava com 16 anos novamente, vendo a avó tentar esconder marcas parecidas embaixo de maquiagem barata. Não tem o dia todo, resmungou alguém atrás na fila. A senhora no balcão mexia freneticamente na bolsa de pano surrada, procurando moedas que claramente não existiam. Seus dedos estavam inchados, roxos nas pontas. As unhas estavam quebradas, sujas. Lúcia não pensou, apenas agiu. Eu pago a diferença, ela disse alto, saindo da fila e se aproximando do balcão. A senhora se virou, assustada. Seus olhos castanhos estavam fundos, cercados de olheiras profundas.
E naqueles olhos, Lúcia viu algo que a gelou até os ossos, medo puro e paralisante. Não, não precisa, moça, a senhora murmurou, dando um passo para trás. Eu insisto, Lúcia já estava tirando a carteira. São só R$ 2,50, não é nada. O atendente aceitou o dinheiro com um suspiro de alívio, embalou o remédio, um anti-inflamatório barato, e entregou para a senhora. Muito obrigada, a mulher sussurrou, sem olhar para Lúcia. Ela pegou a sacola e se virou rapidamente, claramente querendo sair dali o mais rápido possível. Mas Lúcia não ia deixá-la ir assim. Espera, ela chamou, seguindo a senhora em direção à saída. Por favor, espera um pouquinho. A mulher parou no meio da farmácia, corpo tenso como um animal acuado. Quando se virou, havia lágrimas nos olhos. Por favor, moça, eu agradeço a ajuda, mas eu preciso ir. Ele vai ficar bravo se eu demorar. Ele? Aquela palavra caiu como uma pedra no estômago de Lúcia. A senhora está machucada, Lúcia disse baixinho, se aproximando com cuidado. Essas marcas, alguém fez isso com a senhora? A reação foi imediata. A mulher ficou pálida, os olhos se arregalaram em terror genuíno. Eu caí. Sou velha, sabe como é? Escorrego fácil. Não, a senhora não cai. Lúcia falou firme, mas gentil. Eu sei o que são essas marcas. Alguém está batendo na senhora. Um soluço escapou da garganta da mulher. Ela cobriu o rosto com as mãos machucadas e começou a chorar ali mesmo, no meio da farmácia, enquanto outros clientes olhavam com uma mistura de curiosidade e desconforto. Lúcia a abraçou sem pedir permissão. Sentiu o corpo frágil tremer contra o seu, sentiu os ossos proeminentes sobre a blusa fina. Meu nome é Lúcia, ela sussurrou no ouvido da senhora, e eu vou te ajudar, prometo. Eu sou Dona Célia, veio a resposta abafada, e você não pode me ajudar, ninguém pode. Por que não? Dona Célia se afastou do abraço, limpando as lágrimas com as costas da mão. Quando falou, sua voz estava carregada de uma dor tão profunda que cortou Lúcia como uma lâmina. Porque quem me bate é meu próprio filho. O mundo pareceu parar por um segundo. Seu filho? Lúcia repetiu incrédula. Meu único filho, o Otávio. Dona Célia olhou para os lados nervosamente, como se esperasse que alguém aparecesse para arrastá-la de volta. Ele não era assim. Quando era pequeno, era um menino doce, mas depois que a esposa dele morreu, há 3 anos, ele mudou, começou a beber, a ficar violento. A senhora mora com ele? Moro. É a casa que eu e meu falecido marido construímos. Mas quando meu esposo morreu, há 5 anos, o Otávio veio morar comigo. Disse que era para cuidar de mim. A ironia amarga na voz dela era palpável. No começo era bom, mas depois ele começou a me culpar por tudo. Pela morte da esposa, pelos problemas dele no trabalho, por tudo. E as agressões começaram? Dona Célia apenas assentiu, mais lágrimas escorrendo pelo rosto marcado. Ele me bate quando tá bêbado, que é quase todo dia agora. Me tranca no quarto às vezes, não me deixa sair, controla meu dinheiro. A pensão do meu marido cai na minha conta, mas ele pega o cartão. Só me dá alguns trocados quando preciso comprar remédio, e mesmo assim reclama. Lúcia sentiu a raiva fervendo em suas veias. Dona Célia, a senhora precisa denunciar, ir na delegacia, pedir medida protetiva. Já tentei. A voz de Dona Célia estava carregada de derrota. Fui na delegacia 3 meses atrás. Sabe o que aconteceu? O Otávio é amigo do delegado. Eles jogam sinuca juntos toda sexta. O delegado ouviu minha queixa e disse que eu estava exagerando, que todo filho discute com a mãe, que eu devia ter mais paciência com o Otávio, que estava passando por um momento difícil. Isso não é possível. É sim. E quando voltei para casa, o Otávio já sabia. Alguém tinha ligado. Ele me bateu tanto naquela noite que eu desmaiei. Dona Célia puxou a manga da blusa, revelando mais hematomas, alguns claramente antigos, sobrepostos. Disse que se eu tentasse de novo, me matava, e eu acredito nele. O ar-condicionado da farmácia continuava zumbindo indiferente, mas Lúcia sentiu o calor da indignação queimando sua pele. A senhora tem mais alguém? Parentes, amigos? Não. Meu marido e eu só tivemos o Otávio.
Meus pais e irmãos já faleceram. Minhas amigas antigas. Algumas morreram, outras se mudaram. E o Otávio não deixa ninguém me visitar. Diz que sou velha e gagá, que espalho mentiras sobre ele. Isso é cárcere privado, é agressão, é abuso. Eu sei. Dona Célia olhou para o relógio de pulso velho e arranhado. Mas eu preciso ir, moça. Ele me deu 30 minutos para comprar o remédio e voltar. Se eu demorar, vai ser pior. Não, a senhora não vai voltar para lá. Tenho que ir. É minha casa. Não tenho para onde ir. Lúcia segurou os ombros da senhora com firmeza, mas gentileza. Escuta, eu sei que a senhora está com medo. Eu entendo. Mas existem lugares que podem ajudar. Abrigos, assistentes sociais, advogados. Ele vai me encontrar. Sempre me encontra. Não se a gente fizer do jeito certo. Dona Célia encarou por um longo momento. Naqueles olhos cansados, Lúcia viu um vislumbre de esperança. Pequeno, frágil, quase apagado, mas ainda ali. Por que você quer me ajudar? Nem me conhece. A pergunta era justa, e a resposta de Lúcia veio do fundo da alma. Porque quando eu tinha 16 anos, minha avó foi espancada pelo próprio filho também. E eu não fiz nada, fiquei calada de medo, até ser tarde demais. Ela morreu, e eu nunca me perdoei. As lágrimas agora escorriam pelo rosto de Lúcia também. Eu não vou ficar calada de novo. Não vou deixar a mesma coisa acontecer com a senhora. Silêncio. Apenas o zumbido do ar-condicionado e o som distante de alguém sendo atendido no balcão. Finalmente, Dona Célia falou. O que você quer que eu faça? E com essa pergunta, começou uma jornada que testaria a coragem de ambas de formas que nenhuma delas podia imaginar. Porque o filho de Dona Célia não era apenas violento. Ele era conectado, protegido e absolutamente determinado a não deixar sua mãe escapar. Capítulo 2. O plano arriscado. Lúcia e Dona Célia saíram da farmácia juntas. O sol da tarde batia forte no asfalto, criando ondas de calor que distorciam o ar. O estacionamento estava quase vazio. Apenas alguns carros estacionados sob as poucas árvores que ofereciam sombra. A senhora veio de ônibus? Lúcia perguntou. Vim, a pé na verdade. A casa não é tão longe, uns 15 minutos caminhando. 15 minutos caminhando no sol escaldante, com 75 anos, corpo frágil e coberta de hematomas. A imagem fez Lúcia sentir um aperto no peito. Vem, eu te levo de carro. Não pode, o Otávio vai ver, vai perguntar como cheguei tão rápido. Lúcia pensou rapidamente. Então vamos fazer diferente. Me dá seu endereço, eu te levo até perto, mas para uns 3 quarteirões antes. Aí a senhora desce e vai a pé o resto do caminho. Assim ele não suspeita. Dona Célia hesitou, mas o cansaço era visível. Ela assentiu. Elas entraram no carro de Lúcia. Um Corsa prata velho, mas bem cuidado. O interior cheirava a café e lavanda, um aromatizador pendurado no retrovisor. Dona Célia se acomodou no banco do passageiro com movimentos cuidadosos, como se cada músculo doesse. Provavelmente doía mesmo. Lúcia ligou o motor e o ar-condicionado. Qual o endereço? Rua das Acácias, 847, bairro Jardim Esperança. Lúcia conhecia o bairro. Classe média baixa, casas simples, mas bem mantidas, ruas arborizadas. Enquanto dirigia, ela tentou formular um plano. Dona Célia, eu preciso que a senhora confie em mim. Vou te fazer algumas perguntas, tá bem? Tá. A senhora tem celular? Tenho, mas o Otávio controla. Ele olha todas as minhas mensagens, todas as ligações. Se ele ver que liguei para alguém que ele não conhece, fica furioso. Entendi. E documentos? RG, CPF, cartão do banco. Tá tudo guardado numa gaveta no quarto dele. Ele não me deixa pegar. E a pensão do seu marido cai em qual banco? Banco Popular. Mas como eu disse, ele tem meu cartão. Lúcia dirigia devagar, pensando. O cenário era pior do que imaginava. Otávio tinha controle total sobre a vida da mãe, financeiro, social, físico. Era um caso clássico de abuso e cárcere privado. A senhora tem alguma amiga, alguém de confiança que more longe que o Otávio não conheça? Dona Célia pensou por um momento. Tem a Marta, uma amiga de infância. Ela mora em outra cidade, a umas 2 horas daqui.
A gente se falava por telefone de vez em quando, mas faz meses que não consigo ligar para ela. O Otávio proibiu. A senhora acha que a Marta te abrigaria por uns dias se precisasse? Acho que sim. Ela sempre foi uma boa amiga. Ótimo. Lúcia estava formando um plano. Dona Célia, escuta com atenção. Eu vou te ajudar a sair dessa situação, mas precisa ser feito direito. Não podemos simplesmente tirar a senhora de casa agora, porque o Otávio vai perceber na hora. A gente precisa planejar. Como? Primeiro, eu vou procurar organizações que ajudam vítimas de violência doméstica. Vou falar com advogados, assistentes sociais. Tem que ter um jeito de conseguir uma medida protetiva, mesmo com o delegado sendo amigo dele. E se não conseguir? Vamos conseguir. Eu não vou desistir. Lúcia olhou para Dona Célia com determinação. Mas eu preciso de provas, fotos das marcas, documentação, algum registro. Eu tenho fotos, Dona Célia disse baixinho. Tem? Tenho, no celular. Eu tirei escondida depois das últimas vezes que ele me bateu. Pensei que talvez um dia eu precisasse provar. Isso é perfeito. Lúcia sentiu uma onda de esperança. A senhora consegue me mandar essas fotos? Consigo, mas não agora. Se ele ver que enviei algo para o seu número... Entendo. Lúcia pensou rápido. Vou te dar meu número mesmo assim. Grave como Farmácia São Lucas, como se fosse o contato da farmácia. Se ele olhar, não vai suspeitar. E quando ele sair, quando estiver bêbado, dormindo, qualquer momento que a senhora estiver sozinha, me manda as fotos. Pode ser de madrugada, não importa. Eu vou estar esperando. Dona Célia assentiu, memorizando o número que Lúcia ditou. Elas estavam chegando perto do bairro. As ruas ficaram mais arborizadas, as casas mais espaçadas. Lúcia diminuiu a velocidade. Dona Célia, mais uma coisa, isso é muito importante. Lúcia parou num semáforo e olhou diretamente para a senhora. Se em algum momento a situação ficar muito perigosa, se a senhora sentir que a vida está em risco, liga para 190. Não importa se o delegado é amigo dele, liga. E depois me liga também, eu vou lá buscar a senhora. Mas, sem mais, eu não vou deixar nada acontecer com a senhora, prometo. Lágrimas escorriam pelo rosto de Dona Célia novamente. Ninguém nunca se importou comigo assim, nem quando tinha família inteira, marido, vida normal. Pois agora tem alguém que se importa. Lúcia parou o carro 3 quarteirões antes da Rua das Acácias, como combinado. Dona Célia começou a descer, mas antes virou e segurou a mão de Lúcia. Obrigada, de coração, mesmo que não dê certo, obrigada por tentar. Vai dar certo, Lúcia disse com convicção que não sabia se realmente sentia. A gente vai tirar a senhora dessa situação. Mas por enquanto, cuidado, não dá nenhuma pista para ele, age normal, e me manda aquelas fotos assim que puder. Dona Célia assentiu e desceu do carro. Lúcia observou se afastar, caminhando devagar pela calçada, bolsa de pano pendurada no ombro, corpo curvado. Uma figura tão frágil, tão vulnerável. Mas também tão corajosa, porque aceitar ajuda quando se tem tanto medo também é uma forma de coragem. Lúcia esperou até Dona Célia virar a esquina antes de sair. Seu coração batia acelerado. Ela tinha acabado de se comprometer com algo grande, algo potencialmente perigoso. Mas não havia volta, não depois de ver aquelas marcas, não depois de olhar naqueles olhos apavorados. Enquanto dirigia de volta para casa, Lúcia já estava mentalmente listando o que precisava fazer. Pesquisar organizações de apoio, procurar advogados especializados em violência doméstica, talvez até tentar falar com outra delegacia, em outro distrito. O que ela não sabia era que a situação era muito pior do que imaginava, e que Otávio já estava começando a suspeitar que algo estava errado. Dona Célia chegou em casa exatamente 32 minutos depois de ter saído. A casa era simples, térrea, pintada de amarelo desbotado, com um pequeno jardim na frente que já teve dias melhores. A grama estava alta, as flores murchas. Ela abriu o portão com a chave, sentindo o peso conhecido do medo no estômago. Caminhou até a porta da frente, respirou fundo e entrou. O cheiro de cerveja e cigarro bateu em seu rosto como um tapa. Demorou, a voz veio da sala. Otávio estava sentado no sofá, sem camisa, barriga proeminente pendurada sobre a calça de moletom suja. Tinha 48 anos, mas parecia 60. Cabelos começando a ficar grisalhos, barba por fazer, olhos vermelhos e inchados. 3 latas de cerveja vazias na mesinha à frente.
e era apenas 3:30 da tarde. Desculpa, filho, tinha fila na farmácia, Dona Célia disse baixinho, evitando olhar direto para ele. Fila? Otávio cuspiu a palavra. Você tá mentindo. O coração de Dona Célia disparou. Não tô, filho, juro, tinha muita gente. Cala a boca! Ele se levantou do sofá abruptamente. Eu te dei 30 minutos. Você demorou mais de 30. Onde você estava? Eu juro, filho, eu só... Ele atravessou a sala em 3 passos e agarrou o braço dela, bem em cima de um dos hematomas mais recentes. Dona Célia gritou de dor. Você estava falando com alguém, é isso? Estava reclamando de mim para algum estranho? Não, eu só comprei o remédio e voltei. Ele a sacudiu. Não minta para mim, velha. Eu sempre sei quando você está mentindo. Otávio, por favor. As lágrimas escorriam livremente agora. Me solta, tá doendo. Por um momento, algo passou pelos olhos dele. Talvez remorso, talvez apenas cansaço. Ele a soltou bruscamente, fazendo-a cambalear para trás. Vai para o seu quarto e não sai de lá até eu falar que pode. Dona Célia não precisou ouvir 2 vezes. Ela correu, tanto quanto suas pernas velhas permitiam, para o pequeno quarto nos fundos da casa. O quarto que já foi dela e do marido, mas que agora era só dela. Otávio tinha tomado o quarto maior. Ela fechou a porta e encostou nela, tremendo. Seu braço latejava onde ele tinha agarrado. Mais hematomas viriam. Mas pela primeira vez em 3 anos, tinha uma diferença. Pela primeira vez, tinha esperança. Ela pegou o celular com mãos trêmulas e olhou o contato que tinha acabado de salvar. Farmácia São Lucas. Ainda não podia mandar as fotos. Otávio podia entrar no quarto a qualquer momento. Mas em algum momento, quando ele desmaiasse bêbado, ela mandaria. E talvez, só talvez, essa pessoa Sara chamada Lúcia conseguisse realmente ajudá-la. Mas o que Dona Célia não sabia é que Otávio tinha visto algo. Algo pequeno, insignificante para a maioria das pessoas. Mas para alguém paranoico e controlador como ele, foi o suficiente para acender um alarme perigoso. Lúcia chegou em casa às 4:30 da tarde. Seu apartamento ficava num prédio antigo de 3 andares, sem elevador, no centro da cidade. Ela subiu os 2 lances de escada pensativa, a cabeça fervilhando com planos e preocupações. Ao abrir a porta, Luna e Mel a receberam com miados altos e insistentes. Era a hora da comida delas. Já vou, Lúcia murmurou, jogando a bolsa no sofá e indo direto para a cozinha. Enquanto servia a ração para as gatas, sua mente não parava. Precisava agir rápido, mas com inteligência. Um passo errado e Dona Célia poderia pagar o preço. Depois de alimentar Luna e Mel, Lúcia pegou o notebook e sentou à mesa da cozinha. Abriu o Google e começou a pesquisar. Organizações de apoio a idosos vítimas de violência. Advogados especializados em violência doméstica. Medida protetiva urgência. Os resultados eram ao mesmo tempo encorajadores e desanimadores. Havia organizações, sim. Havia leis de proteção ao idoso. Mas também havia relatos de burocracia, de casos que demoravam meses para serem resolvidos, de vítimas que desistiam no meio do caminho. Lúcia não podia deixar isso acontecer. Ela anotou números de telefone de 3 organizações diferentes e 2 escritórios de advocacia que ofereciam consulta gratuita. Amanhã, assim que saísse da escola, começaria a fazer ligações. Mas havia um problema. Ela precisava das provas, as fotos que Dona Célia tinha no celular. Lúcia olhou para o próprio celular, esperando uma mensagem que sabia que talvez não viesse tão cedo. Enquanto isso, na casa da Rua das Acácias, Dona Célia estava deitada na cama estreita do seu quarto, olhando para o teto rachado. O som da televisão alta vinha da sala. Otávio estava assistindo futebol e bebendo mais cerveja. Era sempre assim. Ele bebia até desmaiar no sofá, geralmente lá pelas 9 ou 10 da noite. Quando isso acontecia, Dona Célia tinha algumas horas de paz relativa. Podia sair do quarto, comer alguma coisa, se houvesse comida, usar o banheiro sem pedir permissão. E talvez, hoje, pudesse mandar aquelas fotos para Lúcia. O celular estava escondido embaixo do travesseiro. Ela o pegou e abriu a galeria de fotos com mãos trêmulas. Ali estavam, 17 fotos no total,
todas tiradas às escondidas nos últimos 2 meses. Fotos dos hematomas nos braços, nas pernas, no rosto. Fotos de cortes que levaram pontos. Ela tinha ido sozinha ao posto de saúde, inventado que tinha caído. Fotos de dedos inchados, de costelas roxas. Um registro visual do inferno que vivia. Lágrimas escorreram pelo rosto de Dona Célia enquanto ela olhava para aquelas imagens. Como tinha chegado a esse ponto? Como o menino doce que ela criou, que ela amamentou, que ela ninava quando tinha pesadelos, se transformou nesse monstro? A bebida tinha mudado ele. A dor pela morte da esposa tinha mudado ele. Mas isso não era desculpa. Nada justificava o que ele fazia com ela. Um grito vindo da sala a fez pular de susto. "Mãe, traz outra cerveja aqui!" Dona Célia rapidamente escondeu o celular e saiu do quarto. Na sala, Otávio estava jogado no sofá, olhos vidrados na televisão. "Tá na geladeira, filho." "Eu sei que tá na geladeira, sua inútil. Eu tô mandando você buscar." Com pernas trêmulas, Dona Célia foi até a cozinha, abriu a geladeira e pegou uma lata de cerveja. A geladeira estava quase vazia. Só tinha as cervejas, um resto de arroz de 2 dias atrás e uma fruta passada. Ela levou a cerveja para Otávio, que a arrancou de sua mão sem sequer agradecer. "Você já se inscreveu no canal? Se ainda não, aperta o botão agora para não perder nenhuma história emocionante." "Pode ir", ele resmungou, olhos grudados no jogo na TV. Dona Célia voltou para o quarto, mas não antes de notar algo. A bolsa dela estava aberta na cadeira da sala. Ela tinha certeza que tinha deixado fechada quando chegou. Ele tinha mexido na bolsa dela. O coração disparou. O que ele estava procurando? Ele tinha encontrado alguma coisa? Ela entrou no quarto e verificou o celular rapidamente. Ainda estava onde tinha deixado. Otávio não tinha pegado. Pelo menos, não ainda. Mas a paranoia dele estava aumentando. Ela precisava ter muito cuidado. Eram quase 10 da noite quando Lúcia ouviu o celular vibrar. Ela estava no sofá, Luna enrolada no colo, assistindo distraidamente um documentário na TV. Pegou o celular imediatamente. Mensagem de número desconhecido. Ela abriu, e seu estômago embrulhou. Eram as fotos. 17 fotos de horror puro. Hematomas em tons de roxo, verde e amarelo, cortes mal cicatrizados, dedos inchados, um olho roxo que devia ter doído por semanas. E junto com as fotos, uma mensagem curta. "Sou eu. Ele desmaiou. Essas são das últimas vezes. Tem mais antigas, mas apaguei sem querer. Isso serve?" Lúcia respondeu imediatamente. "Serve sim. São provas muito fortes. Guarda essas fotos, não apaga. E fica tranquila. Amanhã eu já começo a fazer ligações." "Obrigada. Preciso desligar agora. Tenho medo que ele acorde." "Vai. Qualquer coisa me liga, qualquer hora." "Ok." E a conversa terminou ali. Lúcia salvou todas as fotos no celular e também mandou para o e-mail dela, fazendo backup. Aquelas imagens eram chocantes, mas eram exatamente o que precisava. Ela mal conseguiu dormir naquela noite. Sua mente não desligava, planejando os próximos passos, imaginando cenários, preparando-se para as ligações que faria no dia seguinte. Mas enquanto Lúcia planejava e Dona Célia finalmente dormia um sono agitado, Otávio estava acordado. Ele não tinha desmaiado completamente. Tinha fingido, algo que fazia às vezes para testar a mãe. E tinha ouvido o clique suave da porta do quarto dela, os passos abafados até a sala, o som quase imperceptível dela pegando o celular. Agora ele estava deitado no sofá, olhos fechados mas mente alerta. Ela estava tramando algo, ele sabia, podia sentir. A velha tinha demorado na farmácia, tinha chegado com uma expressão diferente no rosto. Não o medo usual, mas algo mais. Esperança? Determinação? E agora estava usando o celular escondida. Otávio apertou os punhos. Ninguém tirava o que era dele. Aquela casa era dele. O dinheiro da pensão era dele. Afinal, ele que cuidava da velha, não era? Ele que tinha direito. E se ela estava pensando em fugir, em denunciá-lo novamente, em causar problemas? Bem, ele sabia como lidar com problemas. Ele tinha lidado com a esposa quando ela ameaçou deixá-lo. Tinha lidado com o chefe que quis demiti-lo.
E lidaria com a mãe também, se necessário. Ninguém o desafiava. Ninguém. Amanhã ele verificaria o celular dela, veria com quem estava falando e tomaria as medidas necessárias. E essas medidas seriam muito mais perigosas do que Lúcia ou Dona Célia podiam imaginar. Porque Otávio não era apenas violento, ele era calculista. E estava prestes a descobrir exatamente quem é essa tal de Lúcia que tinha se metido onde não foi chamada. Quinta-feira amanheceu nublado, com ameaça de chuva. Lúcia acordou às 6 da manhã, depois de uma noite de sono fragmentado. Alimentou as gatas, tomou um banho rápido, preparou café e pegou a lista de telefones que tinha anotado na véspera. Sua primeira aula era só às 9. Tinha tempo. A primeira ligação foi para o CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Uma atendente simpática ouviu seu relato e explicou os procedimentos. Dona Célia precisaria ir até lá pessoalmente para fazer um cadastro e abrir um processo de acompanhamento. Poderia ser agendado para a semana seguinte. Não pode ser antes, é urgente, a senhora está em perigo, Lúcia insistiu. Infelizmente nossa agenda está lotada, mas vou colocar como prioridade. Podemos agendar para terça-feira às 10 da manhã. Terça-feira, ainda faltavam 5 dias. Muito tempo para Dona Célia continuar naquela casa. Mas era melhor que nada. Pode agendar, eu vou levá-la. A segunda ligação foi para um escritório de advocacia que atendia casos pro bono. A advogada que atendeu, doutora Patrícia, foi mais animadora. Pelas fotos que você descreveu e pela situação, conseguimos sim pedir uma medida protetiva de urgência, mas a vítima precisa vir até o escritório para assinar os documentos. Você consegue trazê-la hoje? Posso tentar, mas o filho controla os movimentos dela. É difícil ela sair. Entendo. Olha, se ela conseguir vir, a gente faz tudo hoje mesmo. Entramos com o pedido e, com sorte, em 48 horas conseguimos a medida. Isso vai obrigar o agressor a se afastar da residência e da vítima. Mesmo se o delegado local for amigo dele? Houve uma pausa. O delegado é amigo do agressor? É, isso complica, mas não impede. A medida protetiva é judicial, não policial. O juiz que decide. E se houver descumprimento, é prisão em flagrante. Nem o delegado pode ignorar isso. Pela primeira vez desde a véspera, Lúcia sentiu esperança real. Então, se eu conseguir trazer ela hoje, a gente atende. Nosso horário é até às 6 da tarde. Obrigada, muito obrigada mesmo. Lúcia desligou e imediatamente mandou mensagem para Dona Célia. Bom dia, consegui falar com uma advogada. Ela pode nos atender hoje. A senhora consegue sair de casa? A resposta demorou 15 minutos, mas veio. Ele saiu para trabalhar, volta só à noite. Consigo sim. Perfeito. Eu termino na escola às 5. Te pego às 5h30. Manda seu endereço completo. Rua das Acácias 847. Mas não para na frente. Para 2 casas antes, na 843. Tem câmeras na vizinhança. Ele vai ver se olhar. Câmeras. Otávio era ainda mais controlador do que Lúcia imaginava. Ok, 5h30 na porta da 843. Obrigada. O dia na escola pareceu interminável para Lúcia. Ela deu suas aulas de história no automático, a cabeça em outro lugar. Seus alunos notaram que estavam distraídas, mas ninguém comentou. Finalmente, às 5 horas, a última aula terminou. Lúcia pegou suas coisas e correu para o carro. O trânsito estava pesado, hora do rush. Ela tamborilava os dedos no volante com impaciência, enquanto avançava lentamente pelas ruas congestionadas. Eram 5h40 quando finalmente chegou na Rua das Acácias. Ela parou na frente do número 843, como combinado, e pegou o celular para avisar Dona Célia. Mas antes que pudesse mandar a mensagem, a porta do 847 se abriu. E não era Dona Célia quem saiu, era um homem, alto, barrigudo, cara fechada. Ele olhou diretamente para o carro de Lúcia com uma expressão que gelou seu sangue. Otávio. Ele começou a andar em direção ao carro. O coração de Lúcia disparou. Ela pensou em sair dali, pisar no acelerador e fugir, mas algo a manteve parada. Talvez a teimosia, talvez a raiva. Otávio chegou até a janela do motorista e bateu no vidro. Abre. Com as mãos tremendo, Lúcia abriu a janela alguns centímetros. Você é a Lúcia. A voz dele era grave, ameaçadora. Sou. E você deve ser Otávio. O que você quer com minha mãe? Ajudá-la. Ele deu uma risada sem humor.
Ajudar? Minha mãe não precisa de ajuda. Eu cuido dela. Cuida? Lúcia sentiu a raiva sobrepondo o medo, batendo nela, deixando ela cheia de hematomas, trancando ela em casa. Isso é cuidar? A expressão de Otávio ficou perigosa. Você não sabe de nada. Não se meta na minha família. Eu vou me meter sim. O que você faz é crime e você vai pagar por isso. Otávio se inclinou para mais perto, seu rosto a centímetros do vidro. O cheiro de álcool era forte mesmo através da janela entreaberta. Escuta aqui, sua metida. Eu sei quem você é. Professora da escola municipal. Mora sozinha no prédio da rua 15 de novembro. Tem 2 gatas. Quer que eu continue? Lúcia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele tinha pesquisado sobre ela. Como? Você tá me ameaçando? Não, tô te avisando. Ele bateu na lataria do carro, fazendo Lúcia pular. Fica longe da minha mãe, fica longe da minha família, ou você vai se arrepender, entendeu? Você não me assusta. Devia assustar. Ele se afastou do carro. Agora, some daqui e não volta mais. Ele voltou para casa, entrando e batendo a porta com força. Lúcia ficou parada por um momento, tremendo. Seu primeiro instinto foi ligar o carro e sair dali o mais rápido possível. Mas então pensou em Dona Célia, lá dentro daquela casa, provavelmente apavorada. Ela pegou o celular e ligou para o número de Dona Célia. Chamou, ninguém atendeu. Mandou mensagem. Está tudo bem? Ele te machucou? Nenhuma resposta. Lúcia estava prestes a sair do carro e ir bater na porta quando seu celular vibrou. Ele pegou meu celular, viu as mensagens, viu as fotos, tá furioso, me trancou no quarto. Estou mandando isso do tablet velho que ele não sabe que eu tenho. Não volta aqui, ele vai te machucar. Eu vou chamar a polícia. Não, por favor, vai piorar tudo. Ele me disse que se você chamar a polícia ele me mata, e eu acredito nele. Lúcia sentiu lágrimas de frustração queimar em seus olhos. Então, o que eu faço? Não posso deixar você aí. Por enquanto não faz nada, deixa ele se acalmar. Amanhã a gente pensa em outra coisa. Dona Célia, por favor, Lúcia, eu imploro, vá embora agora, ele tá olhando pela janela. Lúcia olhou para casa. Através da cortina entreaberta da sala, podia ver a silhueta de Otávio, observando. Com o coração pesado e a raiva fervendo, ela ligou o carro e saiu dali. Mas não ia desistir, de jeito nenhum. Enquanto Lúcia se afastava, frustrada e assustada, Otávio estava fazendo planos. Planos que envolviam muito mais do que simplesmente controlar a mãe. Ele tinha decidido que Lúcia era uma ameaça, e ameaças precisavam ser eliminadas. Lúcia mal conseguiu dormir naquela noite. Cada barulho a fazia pular. Seria Otávio vindo atrás dela? Ela trancou todas as portas e janelas, algo que normalmente não fazia, e deixou o celular ao lado da cama com o 190 já discado, pronto para apertar o botão de chamada ao menor sinal de perigo. Luna e Mel sentiram a tensão da dona e ficaram mais próximas que o normal, uma de cada lado dela na cama. Mas a noite passou sem incidentes. Sexta-feira amanheceu e Lúcia foi para a escola exausta, mas determinada. Durante o intervalo, ligou para Dona Patrícia e contou o que tinha acontecido. Isso é gravíssimo, a advogada disse. Ele te ameaçou diretamente. Você precisa registrar um boletim de ocorrência. Mas e a Dona Célia? Se eu fizer isso, ele vai descontar nela. Eu entendo sua preocupação, mas você também está em risco agora. E quanto à Dona Célia, vou ver o que posso fazer. Vou entrar em contato com o Ministério Público, ver se conseguimos uma intervenção de urgência. Com as fotos que você me mandou, temos base para pedir até a prisão preventiva dele. Quanto tempo isso leva? Em casos urgentes, com sorte, 48 horas. Mas preciso que você faça o BO. E, se possível, que Dona Célia faça também. Ela não vai conseguir sair de casa. Ele trancou ela no quarto. Isso é cárcere privado. Mais um crime. Lúcia, essa situação está crítica. Se você achar que há risco iminente de morte, chama a polícia. Não espera. Depois de desligar, Lúcia tentou mandar mensagem para Dona Célia pelo número do tablet, mas não obteve resposta. O dia se arrastou. Suas aulas foram mecânicas, sua mente em outro lugar. Quando finalmente terminou, às 5 da tarde, ela tinha tomado uma decisão.
Ia até a delegacia fazer o boletim de ocorrência, não importava o que acontecesse. Mas quando chegou no estacionamento da escola, encontrou algo que fez seu sangue gelar. Os 4 pneus do seu carro estavam furados. Não apenas furados, cortados. Alguém tinha usado uma faca ou objeto pontiagudo para rasgar os pneus de forma deliberada. E no para-brisa, preso sob o limpador, havia um bilhete escrito à mão. Última advertência: se meter de novo, e é pior. As mãos de Lúcia tremiam enquanto ela pegava o bilhete. Olhou ao redor do estacionamento. Não havia ninguém por perto, só alguns carros dos professores que ainda estavam na escola. Ela tirou fotos dos pneus e do bilhete com o celular. Depois, ligou para a polícia. 2 horas depois, Lúcia estava na delegacia dando seu depoimento a uma policial civil chamada Delegada Souza. Não a mesma delegacia onde o amigo de Otávio trabalhava. Ela tinha se certificado disso. Então você acredita que foi esse Otávio Silva quem danificou seu carro e deixou o bilhete ameaçador? A delegada perguntou, digitando no computador. Tenho certeza. Ontem ele me ameaçou pessoalmente. Hoje, isso. É uma escalada clara. E você tem provas de que ele agride a mãe? Tenho. Lúcia mostrou as fotos que Dona Célia tinha mandado. São 17 fotos de hematomas e lesões causadas por ele. A delegada examinou as fotos com expressão cada vez mais sombria. Isso é grave. Muito grave. A vítima já fez boletim de ocorrência? Tentou há 3 meses, mas o delegado do distrito dela é amigo do agressor. Arquivou o caso. Qual delegado? Delegado Carvalho, da 5ª DP. A delegada Souza anotou com expressão de desaprovação. Vou investigar isso também. Mas voltando ao seu caso. Com essas fotos e o bilhete, temos elementos para pelo menos chamar esse Otávio para prestar depoimento. Vou emitir uma intimação. E quanto à proteção da Dona Célia? Ela está trancada na casa com ele. Vou encaminhar o caso para a assistência social também. Mas olha, Lúcia, a delegada se inclinou para frente. Eu preciso ser honesta com você. Casos de violência doméstica, especialmente contra idosos, são complicados. Muitas vezes a vítima não quer denunciar por medo ou por depender financeiramente do agressor. Mesmo que a gente consiga a medida protetiva, se Dona Célia voltar atrás, não tem o que fazer. Ela não vai voltar atrás. Ela quer sair dessa situação. Então vamos trabalhar nisso. Mas enquanto isso, você também precisa se proteger. Esse homem já te ameaçou e vandalizou seu carro. O que será que ele faz depois? A pergunta ficou no ar, pesada e assustadora. Comenta aqui embaixo. Coragem. Vamos espalhar essa palavra que tanta gente precisa para enfrentar situações difíceis. Eram quase 9 da noite quando Lúcia finalmente conseguiu voltar para casa, de táxi, já que seu carro estava no conserto. Ela subiu as escadas do prédio cansada, assustada, mas também determinada. Ao chegar no seu apartamento, encontrou a porta entreaberta. Seu coração quase parou. Ela tinha certeza, absoluta certeza, de que tinha trancado a porta pela manhã. Sempre trancava. Com mãos trêmulas, ela empurrou a porta devagar. Luna? Mel? Silêncio. Ela entrou, acendendo as luzes. A sala estava revirada. Almofadas jogadas no chão, livros derrubados das estantes, gavetas abertas. Luna! Mel! Sua voz estava histérica agora. Um miado fraco veio do quarto. Lúcia correu. Encontrou Luna embaixo da cama, tremendo. E Mel estava no chão, ao lado da cômoda, miando de dor. Sua patinha traseira estava em ângulo estranho. Meu Deus, Mel! Lúcia pegou a gata com cuidado. A bichinha miava de dor, a pata claramente quebrada. E então ela viu. Na parede do quarto, escrito com spray vermelho: "Você foi avisada." Lágrimas de raiva e medo escorreram pelo rosto de Lúcia. Ele tinha invadido sua casa, tinha machucado sua gata. Isso era mais que uma ameaça, era uma demonstração de poder. De que ele podia chegar até ela quando quisesse. Com Mel no colo, Lúcia pegou o celular e ligou de novo para a delegacia. Delegada Souza atendeu pessoalmente. Lúcia, ele invadiu minha casa, quebrou a perna da minha gata, deixou uma mensagem na parede. Você está em casa agora? Sim. Sai daí agora, pega suas gatas e vai para um hotel, casa de amigo, qualquer lugar. Não fica aí.
Vou mandar uma viatura imediatamente para fazer o registro, mas você não pode ficar nesse apartamento. Mas, sem mais, Lúcia, esse homem é perigoso, muito perigoso, e ele está escalando. Primeiro ameaças verbais, depois vandalismo, agora invasão e agressão a animal. Você sabe o que vem depois? Lúcia sabia. Ela sabia muito bem. Eu vou para um hotel. Ótimo, me passa o endereço quando chegar lá. E Lúcia, não volta para casa até a gente prender esse homem. Meia hora depois, Lúcia estava num consultório veterinário de emergência 24 horas. O veterinário, um senhor de meia idade com expressão gentil, examinou Mel cuidadosamente. A perna está quebrada, mas com cirurgia e fisioterapia ela vai ficar bem. Vou precisar deixar ela internada essa noite, para operar amanhã cedo. Quanto vai custar? Uns R$ 1.200. Lúcia sentiu o estômago apertar. Era quase metade do seu salário do mês. Mas ela não hesitou. Pode fazer a cirurgia. Depois de deixar Mel nos cuidados do veterinário, Lúcia pegou Luna e foi para um hotel barato perto do centro. Pediu um quarto no segundo andar, longe da entrada, pagou em dinheiro e trancou-se lá dentro com a gata restante. Sentada na cama dura do hotel, Luna aninhada no colo, Lúcia finalmente desabou. Chorou de medo, de raiva, de frustração. Chorou por Dona Célia, que estava presa naquela casa. Chorou por Mel, que tinha sido machucada por causa dela. Chorou pela sensação de impotência que ameaçava sufocá-la. Mas então, no meio das lágrimas, algo mudou dentro dela. A tristeza deu lugar à raiva. A raiva deu lugar à determinação. Otálio tinha cometido um erro ao tentar assustá-la, porque Lúcia não era do tipo que recuava, não quando estava lutando por algo certo. Ela pegou o celular e escreveu uma mensagem longa para a doutora Patrícia, contando tudo o que tinha acontecido. Depois, mandou cópias das fotos da casa revirada e da mensagem na parede. A resposta veio rapidamente. Isso muda tudo. Com invasão de domicílio e agressão a animal, posso pedir prisão preventiva dele ainda essa noite. Vou acionar o juiz de plantão. Te mantenho informada. Lúcia também mandou mensagem para Dona Célia no número do tablet. Ele invadiu minha casa, machucou minha gata. Mas não vou desistir. A advogada vai pedir prisão dele. Aguenta firme. A resposta demorou, mas veio. Meu Deus, eu sabia que ele ia fazer algo assim. Me desculpa por te envolver nisso. Não se desculpa. Ele que vai pagar pelo que fez. Com as duas. Eu tenho medo dele, Lúcia. Muito medo. Eu sei, mas ele não vai te machucar por muito mais tempo. Prometo. Mas o que nenhuma das duas sabia era que Otávio estava planejando algo muito pior. Algo que, se desse certo, eliminaria ambas de uma vez. E ele tinha certeza de que daria certo. Afinal, ele tinha feito isso antes. Sábado amanheceu cinza e chuvoso. Lúcia acordou no quarto de hotel com Luna enroscada ao seu lado, o corpo dolorido de uma noite mal dormida no colchão barato. Seu celular tinha várias mensagens. A primeira era de doutora Patrícia, enviada às 6 da manhã. Boas notícias. Conseguiu mandado de prisão preventiva para Otávio Silva. Polícia vai até a casa dele hoje às 9 horas para efetuar a prisão. Também consegui medida protetiva para você e para Dona Célia. Ele não pode chegar perto de nenhuma das duas. Lúcia sentiu uma onda de alívio tão forte que quase a deixou tonta. Finalmente algo estava sendo feito. A segunda mensagem era do veterinário. Mel passou bem a noite. Cirurgia programada para as 10 horas. Você pode vir visitá-la antes se quiser. E a terceira era de delegada Souza. A viatura passou no seu apartamento ontem à noite. Coletamos evidências. Instalamos câmeras temporárias no corredor caso ele volte. Você está segura no hotel? Lúcia respondeu todas as mensagens. Depois levantou e tomou um banho demorado, deixando a água quente lavar um pouco do estresse dos últimos dias. Eram 8h30, quando ela saiu do hotel, Luna numa caixa de transporte e pegou um táxi para o consultório veterinário. Queria ver Mel antes da cirurgia. No consultório, deixaram Lúcia entrar na sala onde Mel estava. A gatinha estava sedada, mas ao ver Lúcia, tentou levantar a cabeça, miando fraco. Oi, minha linda. Lúcia acariciou a cabecinha dela com lágrimas nos olhos. Você vai ficar boa, tá? E quem fez isso com você vai pagar. Prometo. O veterinário entrou. Pronta para a cirurgia. Deve durar umas 2 horas. Você pode esperar aqui ou voltar depois. Eu volto. Tenho uma coisa para resolver.
Às 9h15, Lúcia estava estacionada num carro alugado que pegou na locadora mais próxima, a 2 quarteirões da Rua das Acácias. Ela tinha que ver isso. Tinha que ver Otávio sendo preso. Seu celular tocou. Era a doutora Patrícia. Lúcia, onde você está? Perto da casa dele. Eu queria... Sai daí, agora. O tom urgente na voz da advogada fez Lúcia gelar. Por quê? O que aconteceu? Otávio não está em casa. A polícia chegou lá às 9h em ponto. Arrombaram a porta. A casa está vazia. Ele fugiu. Como assim fugiu? Ele deve ter descoberto sobre o mandado. Deve ter algum informante na polícia. Pegou a mãe dele e saiu. Ninguém sabe para onde. Dona Célia está com ele? O pânico subiu pela garganta de Lúcia. Aparentemente sim. Não há sinal de luta, nenhuma evidência de violência recente. Mas ela não está lá. Ele sequestrou ela. Provavelmente. Já emitimos um alerta. Temos a descrição do carro dele, um Fiat Uno branco, placa JK892. Todas as delegacias e postos rodoviários estão procurando. E se ele fizer algo com ela? Se ele... Lúcia não conseguiu terminar a frase. Não pensa nisso. Ele precisa dela. Enquanto ela estiver viva, ele tem uma carta de negociação. É macabro, mas é verdade. Lúcia desligou tremendo. Isso tinha saído completamente do controle. Ela dirigiu sem rumo por alguns minutos, tentando pensar. Onde Otávio poderia ter levado a mãe? Ele tinha amigos, família, algum lugar para se esconder? Então ela lembrou. No primeiro dia, quando Dona Célia contou sua história, ela mencionou que o marido tinha sido pedreiro, que eles tinham construído a casa juntos. Mas, antes dessa casa, onde eles moravam? Lúcia pegou o celular e mandou mensagem no número do tablet de Dona Célia, sabendo que provavelmente não seria respondida, mas tentando mesmo assim. Dona Célia, se estiver vendo isso, manda sua localização. A polícia está procurando vocês. Para sua surpresa, a resposta veio quase imediatamente. Não posso falar, ele está me vigiando, mas estamos numa casa velha, lugar que ele costumava ir pescar com o pai, interior, perto de um lago. Qual cidade? Santa Rosa, casa abandonada na estrada velha para Santa Rosa, quilômetro 15. Lúcia não perdeu tempo. Ligou imediatamente para a delegada Souza e passou a informação. Você tem certeza disso? Ela acabou de me mandar mensagem. Ok, estou mobilizando uma equipe agora. Mas Lúcia, você não vai, certo? Deixa a polícia resolver. Vou ficar longe, prometo. Mas era uma mentira. Assim que desligou, Lúcia colocou Santa Rosa no GPS. Ficava a 40 minutos da cidade. Ela pisou no acelerador. A estrada para Santa Rosa era estreita e mal pavimentada. A chuva tinha parado, mas o céu continuava cinza e ameaçador. Lúcia passou pelo centro da pequena cidade e continuou pela estrada velha como Dona Célia tinha indicado. No quilômetro 15, ela viu uma estradinha de terra à direita, quase escondida pela vegetação. Uma placa velha e desbotada dizia, Pesqueiro do Lago Azul, 2 quilômetros. Lúcia virou. O carro alugado chacoalhou pela estrada esburacada. Ela dirigia devagar, atenta. Depois de cerca de 1,5 quilômetros, ela viu um Fiat Uno branco estacionado em frente a uma construção velha, mais um barraco do que uma casa propriamente dita. Telhado de zinco enferrujado, paredes de madeira podre, janelas sem vidro. Era ali. Lúcia estacionou o carro atrás de uma moita, fora da vista. Seu coração batia descompassado. O que ela estava fazendo? Devia esperar a polícia. Mas e se Otávio machucasse Dona Célia antes deles chegarem? Ela pegou o celular e ligou para a delegada Souza. Achei eles. Estrada velha para Santa Rosa, quilômetro 15, entrando à direita no pesqueiro abandonado. Uno branco está aqui. Lúcia, você foi até lá? Eu te falei para não ir. Eu sei, mas... Sai daí agora. A equipe está a 15 minutos de distância. Não faça nada. Não se aproxime. Ok. Lúcia desligou. Olhou para o barraco. Ficaria no carro esperando a polícia. Mas então ouviu. Um grito. A voz de Dona Célia abafada, mas inconfundível. Para! Por favor, para! E Lúcia não pensou. Apenas saiu do carro e correu. A porta do barraco estava entreaberta. Lúcia se aproximou devagar, tentando não fazer barulho. Através da abertura, podia ver o interior escuro e úmido. Otávio estava lá dentro, de costas para a porta. E na frente dele, encolhida num canto, estava Dona Célia. Ela tinha um novo hematoma no rosto, o lábio sangrando.
Você fez isso, Otávio gritava. Você contou para aquela vadia. Você chamou a polícia para cima de mim. Eu só queria que você parasse de me bater, Dona Célia chorava. Só isso. Eu sou sua mãe. Você não é nada. Você é um peso morto que eu tenho que carregar. Ele levantou a mão para bater nela de novo. Foi quando Lúcia entrou. Para! Sua voz ecoou no barraco vazio. Otávio se virou, surpreso. Quando viu Lúcia, sua expressão mudou de surpresa para uma mistura de raiva e algo que parecia quase satisfação. Olha só quem apareceu, a heroína! A polícia está vindo, Lúcia disse, tentando manter a voz firme. Vai chegar em minutos. Acaba com isso agora. Não piora mais a situação. Piorar? Otávio riu. Você acha que ainda pode piorar? Eu já perdi tudo. Minha casa, meu emprego, sim, fui demitido ontem quando souberam do mandado. Minha reputação, tudo por causa dela. Ele apontou para a mãe. E por causa de você. Você perdeu tudo por causa das suas escolhas, Lúcia respondeu. Você que batia nela, você que me ameaçou, você que invadiu minha casa. Eu fiz o que tinha que fazer para manter o controle. Controle? Lúcia deu um passo para dentro do barraco. Você não estava controlando nada. Você estava abusando de uma senhora indefesa. Isso não é controle, é covardia. Algo quebrou dentro de Otávio. Sua expressão ficou selvagem, perigosa. Covardia? Eu vou te mostrar covardia. Ele avançou em direção a Lúcia. Mas antes que pudesse alcançá-la, algo aconteceu que ninguém esperava. Dona Célia se levantou, pegou um pedaço de madeira podre do chão e bateu nas costas do filho com toda a força que seu corpo frágil conseguiu reunir. Não foi forte o suficiente para machucá-lo seriamente, mas foi o suficiente para fazê-lo tropeçar e cair. Você não encosta nela! Dona Célia gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Chega! Eu aguentei você me bater por 3 anos, mas não vou deixar você machucar mais ninguém por minha causa! Otávio se levantou furioso, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, ouviram as sirenes. A polícia tinha chegado. E com ela, finalmente, o pesadelo de Dona Célia e de Lúcia estava prestes a terminar. Mas os segredos que seriam revelados sobre o passado de Otávio chocariam a todos e explicariam muito sobre como ele se tornou o monstro que era. 3 viaturas chegaram ao barraco levantando poeira. Delegada Souza saiu da primeira, seguida por 4 policiais armados. Polícia, sai com as mãos na cabeça! Otávio olhou para a porta, depois para Lúcia e Dona Célia. Por um momento, pareceu considerar tentar escapar ou fazer algo desesperado. Mas então seus ombros caíram em derrota. Ele levantou as mãos. Os policiais entraram rapidamente, imobilizaram Otávio e colocaram algemas nele. Ele não resistiu. Parecia ter finalmente entendido que estava acabado. Vocês duas estão bem? Delegada Souza correu para Lúcia e Dona Célia. Estamos, Lúcia respondeu, abraçando Dona Célia que tremia incontrolavelmente. Ele bateu nela de novo. Precisa de atendimento médico. Já chamei a ambulância. Está vindo. Otávio foi levado para fora, empurrado sem delicadeza pelos policiais. Quando passou por Dona Célia, ele parou e olhou para ela. Por um momento, algo passou por seus olhos. Talvez remorso, talvez apenas autocomiseração. Mãe, eu... Dona Célia virou o rosto. Não fala comigo. Nunca mais. Foi a coisa mais dura que ela já tinha dito na vida, e também a mais libertadora. 1 hora depois, Dona Célia estava num hospital, sendo examinada por médicos. Além do novo hematoma no rosto e do lábio cortado, descobriram uma costela trincada e desidratação severa. Ela seria internada por pelo menos 2 dias para observação. Lúcia estava sentada ao lado do leito hospitalar, segurando a mão da senhora. Você salvou minha vida, Dona Célia disse baixinho. A gente salvou uma outra, Lúcia corrigiu. Aquele pedaço de pau que a senhora acertou nele foi corajoso. Não era por mim, era por você. Eu não ia deixar ele te machucar. As duas ficaram em silêncio por um momento, processando tudo o que tinha acontecido. Foi quando o delegada Souza entrou no quarto. Posso falar com vocês 1 minuto? Claro, Lúcia disse.
A delegada puxou uma cadeira e sentou, sua expressão séria. Nós investigamos mais a fundo o passado do Otávio e descobrimos algumas coisas perturbadoras. O que vocês descobriram? Dona Célia perguntou, apreensiva. Vocês sabiam que a esposa dele, a Fernanda, morreu há 3 anos? Sabia, Dona Célia confirmou. Ele disse que foi câncer. Não foi câncer. Delegada Souza parou, escolhendo as palavras. Foi trauma craniano. Queda da escada, segundo o laudo. Na época, foi considerado acidente. O ar no quarto ficou pesado. Mas não foi acidente? Lúcia perguntou, já sabendo a resposta. Estamos reabrindo a investigação. Encontramos depoimentos de vizinhos na época que falaram que ouviam brigas constantes. Uma testemunha disse que viu Fernanda com hematoma semanas antes da morte, mas ninguém denunciou. E o delegado que investigou o caso era o Carvalho, Dona Célia completou. Sua voz apenas um sussurro horrorizado. O amigo dele. Exatamente. Tudo indica que Otávio empurrou a esposa escada abaixo durante uma briga. E foi acobertado. Dona Célia cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Meu Deus, ele matou ela, e eu não sabia. Eu vivi com um assassino. A senhora não tinha como saber, Lúcia disse. Tem mais, delegada Souza continuou. Nós encontramos mensagens no celular dele. Ele estava planejando matar vocês duas. Tinha pesquisado sobre venenos indetectáveis, sobre como forjar acidentes. Estava documentado tudo. Lúcia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Eles tinham escapado por muito pouco. Ele vai ser acusado de quê? Ela perguntou. Múltiplas acusações. Violência doméstica, cárcere privado, ameaça, invasão de domicílio, maus tratos a animais, sequestro e provavelmente homicídio, quando terminarmos a investigação sobre a morte da esposa. Ele não vai ver a luz do sol por muito tempo. Que bom, Dona Célia disse com uma firmeza que surpreendeu até ela mesma, que ele pague, por mim, pela Fernanda e por qualquer outra pessoa que ele tenha machucado. 3 dias depois, numa terça-feira ensolarada que contrastava completamente com o clima dos dias anteriores, Lúcia estava de volta ao seu apartamento. A polícia tinha liberado a cena do crime. Ela tinha contratado uma empresa de limpeza para limpar a mensagem da parede e reorganizar tudo que Otávio tinha revirado. Mel tinha voltado da cirurgia, a patinha engessada, mas se recuperando bem. Luna não saía do lado dela, lambendo a cabeça da irmã em gestos de carinho. Lúcia estava na cozinha preparando o café quando seu celular tocou. Era a doutora Patrícia. Lúcia, boas notícias. Conseguimos autorização judicial para Dona Célia acessar todas as contas bancárias que estavam em nome dela. Descobrimos que Otávio tinha desviado mais de 50 mil reais da pensão dela ao longo dos últimos 3 anos. 50 mil? Lúcia ficou chocada. Sim, ele gastava tudo em bebida, jogo e outras coisas. Mas o dinheiro é dela por direito. Ela vai receber de volta mais correção. Isso é ótimo! E tem mais. A casa na Rua das Acácias está em nome dela desde sempre. O marido deixou em testamento. Então ela pode voltar para lá quando quiser, ou vender e comprar outro lugar longe das memórias ruins. Depois de desligar, Lúcia se sentiu mais leve do que tinha se sentido em dias. As coisas estavam finalmente se resolvendo. Dona Célia recebeu alta do hospital na quinta-feira. Lúcia foi buscá-la e a levou diretamente para o CRES, onde finalmente fez o cadastro no Sistema de Proteção ao Idoso. Depois foram ao escritório de doutora Patrícia para assinar papelada. O que a senhora vai fazer agora? Lúcia perguntou enquanto voltavam de carro. Dona Célia ficou pensativa. Não sei. Aquela casa tem tantas memórias ruins, mas também tem memórias boas. Foi onde eu e meu marido criamos nossos sonhos. Foi onde eu fui feliz antes de tudo desmoronar. A senhora não precisa decidir agora. Eu sei, mas eu acho que vou vender. Começar de novo em outro lugar. Em algum lugar pequeno, tranquilo, sem fantasmas. E os gatos? Dona Célia sorriu. A primeira vez que Lúcia a via sorrir de verdade. Os gatos vão comigo, sempre. Elas ficaram em silêncio por um momento. Depois Dona Célia falou de novo. Lúcia, eu nunca vou conseguir te agradecer o suficiente. Você arriscou sua vida, sua segurança, tudo por mim. Por que você fez isso?
Lúcia pensou na avó que não conseguiu salvar. Pensou em todas as Dona Célias do mundo, sofrendo em silêncio, esquecidas. Pensou em como uma única pessoa pode fazer diferença. Porque era a coisa certa a fazer. E porque ninguém deveria passar pelo que a senhora passou sozinha. Você é uma pessoa especial, Lúcia. O mundo precisa de mais gente como você. O mundo precisa de mais gente disposta a não ficar calada quando vê uma injustiça, Lúcia corrigiu. E isso qualquer um pode fazer. 2 semanas depois, Otávio foi formalmente acusado de homicídio doloso pela morte de Fernanda, além de todas as outras acusações. As evidências eram esmagadoras. Não apenas os depoimentos e as novas perícias, mas também porque, na prisão, ele acabou confessando. Talvez fosse remorso, talvez fosse apenas a certeza de que não havia mais como escapar. O delegado Carvalho foi afastado e também enfrentaria acusações por acobertamento e prevaricação. A história ganhou as páginas dos jornais locais. Filho que agredia mãe idosa é preso e confessa assassinato de esposa. E junto com a história veio um despertar na comunidade. Pessoas começaram a prestar mais atenção nos idosos ao redor. Denúncias de abuso aumentaram, mas não porque havia mais casos, e sim porque as pessoas estavam finalmente percebendo e reportando. A história de Dona Célia se tornou um catalisador para a mudança, mas a jornada delas estava longe de acabar, porque curar feridas tão profundas leva tempo, e às vezes as cicatrizes mais difíceis de tratar são as invisíveis. 1 mês após a prisão de Otávio, Lúcia estava em sua sala de aula quando recebeu uma mensagem de Dona Célia. Consegui vender a casa. Fechei negócio hoje. Você pode vir me ajudar a escolher um apartamento novo? Lúcia sorriu. Claro, saio daqui às 5. Te pego às 5:30? Perfeito. Naquela tarde, as duas foram visitar 3 apartamentos diferentes. O primeiro era muito caro, o segundo, muito longe, mas o terceiro era perfeito. Um apartamento pequeno de 1 quarto num prédio térreo, sem escadas para Dona Célia ter que subir. Tinha um quintalzinho nos fundos, onde ela poderia fazer uma hortinha. Ficava num bairro tranquilo, perto de um parque, com vizinhos simpáticos. É esse, Dona Célia disse assim que entrou. Eu sinto, esse é o meu recomeço. O apartamento foi comprado à vista com parte do dinheiro da venda da casa antiga. Dona Célia ainda ficou com uma boa quantia guardada. Pela primeira vez na vida, tinha segurança financeira real. A mudança aconteceu 2 semanas depois. Lúcia ajudou com tudo: empacotar, transportar, desempacotar, organizar. Foi um fim de semana exaustivo, mas catártico. Quando terminaram, no domingo à noite, elas se sentaram no chão da sala vazia, cercadas por caixas, bebendo refrigerante em copos plásticos. Você sabe o que é engraçado? Dona Célia disse. Eu tenho 75 anos. Passei a maior parte da minha vida cuidando de outras pessoas. Meu marido, meu filho. E agora, pela primeira vez, eu vou poder cuidar de mim mesma. No meu próprio espaço, fazendo minhas próprias escolhas. Como se sente? Assustada, Dona Célia admitiu, mas também livre. Pela primeira vez em anos, eu me sinto livre. Os meses seguintes foram de adaptação para ambas. Dona Célia decorou seu apartamento novo devagar, com gosto, escolhendo cada móvel, cada cortina, cada detalhe. Plantou tomates e manjericão no quintalzinho. Adotou mais 2 gatos de um abrigo, agora tinha 7 no total. Ela também começou terapia. O CREAS tinha conectado ela com uma psicóloga especializada em trauma e as sessões semanais estavam ajudando a processar tudo o que tinha vivido. É estranho, ela contou para Lúcia numa das visitas semanais, que se tornaram tradição. Eu passei tanto tempo com raiva do Otávio, e ainda tenho, mas a terapia está me ajudando a entender que eu também preciso trabalhar a raiva que tenho de mim mesma. De você mesma? Por quê? Por ter deixado chegar naquele ponto, por não ter pedido ajuda antes, por ter acreditado que era meu dever aguentar. Mas a senhora não tinha culpa. Eu sei que não tinha. Racionalmente eu sei, mas ainda assim tem uma parte de mim que sente que deveria ter sido mais forte, deveria ter saído antes. A senhora foi forte, muito forte. Sobreviver àquilo já foi uma prova de força.
Lúcia também tinha começado terapia. O trauma da invasão, as ameaças, ver Mel machucada, tudo isso havia deixado marcas. Ela tinha desenvolvido ansiedade, dificuldade para dormir, um medo constante de que alguém pudesse invadir seu espaço novamente. Mas estava trabalhando nisso, dia a dia, sessão a sessão. Mel se recuperou completamente da cirurgia, a pata ficou boa, sem sequelas. E, curiosamente, a experiência traumática tinha deixado as duas gatas ainda mais próximas de Lúcia. Elas seguiam ela por todo o apartamento, dormiam na cama com ela, como se quisessem protegê-la tanto quanto ela as protegia. 4 meses após a prisão de Otávio, Lúcia foi chamada para dar depoimento no julgamento. Ela contou tudo: o encontro na farmácia, as ameaças, a invasão, o resgate no barraco. Falou olhando diretamente para Otávio, que estava sentado no banco dos réus, cabeça baixa, evitando seu olhar. Dona Célia também testemunhou. Foi a parte mais difícil do julgamento. Ela teve que relatar em detalhes os 3 anos de abuso, as agressões, o controle, o medo constante. E o que a senhora diria ao seu filho hoje? O promotor perguntou. Dona Célia olhou para Otávio pela primeira vez desde que entrara no tribunal. Ele finalmente levantou a cabeça e encontrou os olhos dela. Eu diria que ainda amo você, porque uma mãe não consegue simplesmente parar de amar um filho, não importa o que ele faça. Sua voz tremeu, mas permaneceu firme. Mas eu também diria que eu te perdoo, não por você, mas por mim, porque eu mereço viver sem carregar ódio no coração. Lágrimas escorriam pelo rosto de Otávio. Mãe, eu... Mas perdoar não significa esquecer, Dona Célia continuou. E não significa que você não deva pagar pelo que fez. Você matou sua esposa. Você me torturou por anos. Você ameaçou uma pessoa inocente. Isso não pode ficar sem consequências. O juiz bateu o martelo. Pode sentar, senhora. Após 3 dias de julgamento, o veredito veio. Culpado de homicídio doloso, violência doméstica, cárcere privado, ameaça e todas as outras acusações. A sentença, 25 anos de prisão. Quando o juiz pronunciou a sentença, Dona Célia não sentiu alegria, não sentiu vingança, sentiu apenas alívio e fechamento. 6 meses após o início de tudo, numa tarde ensolarada de sábado, Dona Célia organizou um almoço no seu apartamento. Estava lá Lúcia, é claro, mas também doutora Patrícia, delegada Souza, a psicóloga de Dona Célia e até o veterinário que tinha operado Mel, que tinha se tornado amigo durante as consultas de acompanhamento. Era uma celebração, não de vitória, mas de sobrevivência, de recomeço, de encontrar família onde menos esperava. Eu quero fazer um brinde, Dona Célia disse, levantando seu copo de suco de uva. A todas as pessoas aqui. Cada uma de vocês me ajudou de uma forma diferente. Vocês me deram de volta algo que eu achei que tinha perdido para sempre: esperança. Ah, esperança! Todos repetiram, erguendo os copos. E a coragem, Lúcia acrescentou. A sua coragem, Dona Célia, em aceitar ajuda, em lutar de volta, em recomeçar. E a sua coragem também, Lúcia, em não passar direto, em se importar, em arriscar tudo por uma estranha. Nós não somos mais estranhas, Lúcia disse com um sorriso. Somos família. E naquele momento, naquele pequeno apartamento cheio de gatos e plantas e gente boa, aquelas palavras nunca foram mais verdadeiras. Dona Célia não estava curada. Traumas como os que ela viveu não curam completamente. Eles formam cicatrizes que sempre estarão lá, sensíveis ao toque. Ela ainda tinha pesadelos às vezes, ainda se assustava com movimentos bruscos, ainda tinha dias difíceis, onde a tristeza e a raiva voltavam com força. Mas também tinha dias bons, cada vez mais dias bons. Ela tinha sua terapia, tinha seus gatos, tinha sua hortinha, tinha um grupo de apoio para vítimas de violência doméstica que frequentava toda terça-feira. E tinha Lúcia, a filha que nunca teve, mas que o universo colocou em seu caminho quando mais precisava. E embora o caminho da cura fosse longo e às vezes doloroso, Dona Célia finalmente estava trilhando ele. Não sozinha, nunca mais sozinha. Mas ainda havia uma última coisa que ela precisava fazer. Um último fantasma que precisava enfrentar.
8 meses após a prisão, Dona Célia recebeu uma carta. Era de Otávio. Ela segurou o envelope por longos minutos, sem saber se deveria abrir. Lúcia estava com ela quando o correio chegou. A senhora quer que eu abra? Lúcia ofereceu. Não, eu abro. Mas fica aqui comigo? Sempre. Dona Célia abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia 3 folhas escritas à mão, em letra trêmula que ela reconheceu como do filho. Mãe, eu sei que não tenho direito de pedir nada. Eu sei o que fiz. Com você, com a Fernanda, com minha vida inteira. A psicóloga da prisão disse que eu preciso assumir responsabilidade. Então é isso que eu estou fazendo. Eu bebia porque tinha raiva, raiva da vida. Raiva de ter perdido a Fernanda. Raiva de ter virado isso que eu virei. E ao invés de procurar ajuda, eu descontei em você, a pessoa que mais me amou na vida. Não foi sua culpa. Nunca foi. Foi minha. Só minha. Quando a Fernanda morreu, não foi acidente. Você já sabe disso. Eu empurrei ela. A gente estava brigando. Ela disse que ia me deixar. Eu perdi o controle. Empurrei. Vi ela cair, bater a cabeça. E não fiz nada para ajudar. Só chamei a ambulância quando já era tarde. Passei 3 anos culpando o mundo por aquilo. Culpando você. Mas a verdade é que eu me culpava. E ao invés de lidar com essa culpa, eu tentei apagá-la com bebida e com raiva. Eu te transformei na minha vítima, porque era mais fácil do que admitir que eu era um monstro. Não estou te pedindo perdão, não mereço. Só estou te dizendo a verdade. Você merece a verdade. E você merece ser feliz, merece viver sem medo, merece tudo de bom que a vida ainda pode te dar. Eu vou passar os próximos 25 anos na prisão. E é onde eu devo estar, onde eu mereço estar. Mas antes de você seguir sua vida completamente, eu precisava que você soubesse. Nada do que aconteceu foi culpa sua. Você foi uma boa mãe, a melhor mãe. Eu é que fui um filho terrível. Não precisa responder essa carta. Não precisa nunca mais falar comigo. Só precisa saber que eu finalmente entendi o que fiz e que vou passar o resto da minha vida tentando ser melhor, mesmo que seja só aqui dentro. Adeus, mãe. E obrigado por tudo que você fez por mim quando eu era criança, quando eu ainda merecia seu amor. Otávio. Dona Célia terminou de ler com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela dobrou as folhas devagar e as colocou de volta no envelope. O que a senhora vai fazer? Lúcia perguntou suavemente. Não sei. Parte de mim quer rasgar isso e esquecer. Outra parte sente que essa carta é o fechamento que eu precisava. E é? Dona Célia pensou por um longo momento. Acho que sim, porque ele finalmente assumiu, admitiu, não tentou justificar ou me culpar, só admitiu. E isso muda alguma coisa? Não muda o que ele fez, não apaga o sofrimento, mas talvez me ajude a realmente seguir em frente. Uma semana depois, Dona Célia tomou uma decisão. Ela ia visitar Otávio na prisão. Tem certeza disso? Lúcia perguntou. A senhora não precisa fazer isso. Eu sei, mas eu quero. Eu preciso. É a última coisa que falta para eu fechar esse capítulo. Então eu vou com você. Você faria isso? Claro, nós estamos juntas nisso até o fim. A visita foi marcada para uma sexta-feira à tarde. O presídio ficava a 2 horas da cidade, numa região isolada. O caminho foi silencioso. Dona Célia passava as mãos nervosamente na bolsa, ensaiando mentalmente o que ia dizer. Quando chegaram, passaram pelos procedimentos de segurança, revista, detector de metais, identificação. Depois, foram levadas para uma sala de visitas, um espaço sem graça com mesas e cadeiras de plástico, guardas observando tudo. Otávio foi trazido alguns minutos depois. Lúcia quase não o reconheceu. Ele tinha emagrecido muito. Cabelos completamente grisalhos agora, postura curvada, olheiras profundas. Parecia ter envelhecido 10 anos em 8 meses. Quando viu a mãe, seus olhos se encheram de lágrimas. Mãe! Otávio. Eles se sentaram com a mesa entre eles. Lúcia ficou em pé ao lado de Dona Célia, uma presença de apoio silencioso. Eu não achei que você viria, Otávio disse baixinho. Eu também não achava, mas eu precisava olhar para você e dizer algumas coisas.
Pode falar. Dona Célia respirou fundo. Eu recebi sua carta. E eu acredito que você está sendo sincero. Acredito que você está tentando mudar. Estou. A terapia aqui está ajudando. Eu estou entendendo muita coisa. Sobre mim, sobre a raiva, sobre o que eu fiz. Ótimo. Fico feliz, de verdade. Dona Célia fez uma pausa. Mas eu também preciso que você entenda algo. Eu posso perdoar, mas nossa relação, isso acabou. Eu não posso mais ter você na minha vida. Mesmo depois que você sair daqui a 25 anos, não posso. Otávio assentiu, mais lágrimas escorrendo. Eu entendo, eu não merecia mesmo. Não é sobre merecer, é sobre eu me proteger. É sobre eu escolher minha paz. E você não pode fazer parte dessa paz, não depois de tudo. Eu sei, mas eu também preciso te dizer outra coisa. Dona Célia se inclinou para frente. Eu te perdoo. Não por você, mas por mim. Porque eu não posso carregar raiva no coração pelo resto da minha vida. Ela vai me consumir. Então, eu escolho perdoar. Escolho deixar ir. Mas perdoar não significa voltar. Significa apenas seguir em frente sem peso. Obrigado, mãe, por isso. É mais do que eu mereço. Provavelmente é. Dona Célia se levantou. Adeus, Otávio. Eu não vou voltar. Não vou escrever, não vou ter mais contato. Mas eu vou rezar por você. Vou rezar para que você encontre a paz que procura. Adeus, mãe. Otávio estava chorando abertamente agora. E me desculpa, por tudo. Dona Célia não respondeu. Apenas assentiu, virou-se e saiu da sala de visitas com Lúcia ao seu lado. Quando chegaram no carro, ela finalmente desabou. Chorou por longos minutos, toda a emoção represada finalmente saindo. Lúcia apenas segurou ela, deixando-a chorar. Acabou. Dona Célia finalmente disse entre soluços. Realmente acabou. Eu posso seguir em frente agora. Sim, você pode e vai. No caminho de volta, Dona Célia estava visivelmente mais leve, como se tivesse deixado um peso enorme naquele presídio. Sabe o que é engraçado? Ela disse enquanto observava a paisagem passar pela janela. Durante 3 anos eu sonhei com o dia que ficaria livre dele. Mas eu sempre imaginei que seria através da morte, dele ou minha. Nunca imaginei que seria assim, que eu escolheria ser livre, que eu lutasse por minha liberdade. E como se sente sendo livre? Dona Célia pensou na pergunta. Depois sorriu, um sorriso genuíno, cheio de esperança. Assustador, mas maravilhoso. E naquele momento, dirigindo por uma estrada deserta enquanto o sol se punha no horizonte pintando o céu de laranja e rosa, Dona Célia finalmente entendeu algo fundamental. Ela não era mais uma vítima, era uma sobrevivente. E agora, finalmente, estava pronta para ser simplesmente ela mesma. 1 ano após o encontro na farmácia. Lúcia estava na cozinha do apartamento de Dona Célia, ajudando a preparar um bolo para comemorar o aniversário de 76 anos dela. A casa estava decorada com balões, tinha música suave tocando no rádio e os 7 gatos estavam espalhados por todos os cantos em suas posições favoritas de descanso. Você tem certeza que convidou todo mundo? Dona Célia perguntou, mexendo a massa do bolo. Tenho. A doutora Patrícia confirmou. A delegada Souza também. Seu grupo de apoio inteiro vem. E tem mais 2 surpresas que você ainda não sabe. Surpresas? Que surpresas? Se eu contar, não é surpresa, Lúcia riu. A festa começou às 3 da tarde. O pequeno apartamento ficou cheio rapidamente. Eram quase 20 pessoas, todas que de alguma forma fizeram parte da jornada de recuperação de Dona Célia. A primeira surpresa chegou às 3h30. Era Marta, a amiga de infância de Dona Célia que morava em outra cidade. Lúcia tinha entrado em contato com ela semanas atrás e combinado tudo em segredo. «Marta!» Dona Célia gritou quando viu a amiga na porta. As 2 se abraçaram, chorando, rindo, falando ao mesmo tempo. «Eu não acredito que você veio! Você acha que eu ia perder seu aniversário depois de tudo que você passou?» A segunda surpresa foi ainda maior. Às 4h, a campainha tocou. Lúcia foi atender. Na porta estavam 2 repórteres de um programa de TV local.
Dona Célia, Lúcia chamou, tem alguém aqui que quer conhecer você. A repórter entrou sorrindo. Dona Célia, meu nome é Juliana, sou do programa Histórias que Inspiram. Nós ouvimos sobre sua história, sobre como superou anos de abuso, como foi corajosa o suficiente para aceitar ajuda, como está reconstruindo sua vida. E gostaríamos de contar sua história, para inspirar outras pessoas que possam estar passando pelo mesmo. Dona Célia ficou sem palavras por um momento. Depois, olhou para Lúcia com os olhos cheios d'água. Você fez isso? Eu só mandei um e-mail contando sua história. Eles que decidiram que valia a pena contar. Mas eu não sou ninguém importante. A senhora é sim, a repórter disse suavemente. A senhora é a prova de que nunca é tarde para recomeçar, de que mesmo nos momentos mais escuros existe luz. Sua história pode salvar vidas, Dona Célia, pode fazer outras pessoas entenderem que não precisam sofrer em silêncio. Dona Célia limpou as lágrimas. Então, eu aceito. Vou contar minha história. Se isso puder ajudar nem que seja uma pessoa, vale a pena. A entrevista foi gravada ali mesmo, no meio da festa. Dona Célia contou tudo, o abuso, o medo, o encontro com Lúcia, a fuga, a reconstrução. Falou com honestidade brutal sobre as partes difíceis, mas também com esperança sobre o recomeço. Qual conselho você daria para alguém que está passando pelo que você passou? A repórter perguntou no final. Dona Célia pensou cuidadosamente antes de responder. Eu diria, você não está sozinha. Eu sei que parece que está. Eu sei que o medo parece maior que qualquer coisa. Mas existe ajuda. Existe gente que se importa. Você só precisa dar o primeiro passo, pedir ajuda. Um telefonema, uma mensagem, contar para um estranho numa farmácia, qualquer coisa. Mas não fique calada, porque silêncio é o que seu agressor quer. Sua voz é sua maior arma. A entrevista foi ao ar 2 semanas depois, num horário nobre. A resposta foi imediata e avassaladora. Centenas de pessoas entraram em contato com o programa. Mulheres, em sua maioria idosas, que estavam passando por situações similares. Muitas delas citaram a história de Dona Célia como inspiração para finalmente buscar ajuda. O CREAS da cidade registrou um aumento de 300% nas procuras por assistência a idosos vítimas de violência no mês seguinte à reportagem. 2 novas casas de acolhimento para idosos em situação de risco foram abertas com verbas municipais. E a história de Dona Célia e Lúcia virou símbolo de uma campanha maior. Não passe direto. Veja, denuncie, ajude. 6 meses depois da entrevista, Lúcia estava dando aula quando sua diretora entrou na sala. Lúcia, desculpe interromper. Você pode vir na minha sala um momento? Preocupada, Lúcia pediu para os alunos continuarem o exercício e seguiu a diretora. Na sala da direção havia 3 pessoas que ela não conhecia. Lúcia, esses são membros da Secretaria de Educação Municipal. Eles têm uma proposta para você. Um dos homens se levantou e estendeu a mão. Senhorita Lúcia, nossa secretaria está desenvolvendo um novo programa educacional sobre cidadania ativa e combate à violência doméstica. Vamos implementar isso em todas as escolas municipais. E nós gostaríamos que você fosse a coordenadora do projeto. Lúcia piscou chocada. Eu? Sim, por causa da sua história, do que você fez pela Dona Célia. Você é o exemplo perfeito do tipo de cidadania que queremos ensinar aos nossos alunos. E queremos que você desenvolva o currículo e treine outros professores. Mas eu sou apenas uma professora de história. Você é uma mulher que viu uma injustiça e decidiu agir, que colocou sua própria segurança em risco para ajudar alguém. Isso é muito mais valioso que qualquer diploma. O cargo vinha com aumento de salário, menos horas de aula diretas e a oportunidade de realmente fazer diferença em escala maior. Lúcia aceitou sem hesitar. 2 anos após o encontro na farmácia. Era um sábado ensolarado. Lúcia e Dona Célia estavam sentadas no quintalzinho do apartamento, tomando limonada e observando os gatos brincarem entre os vasos de tomate. Mel corria atrás de Luna, a pata completamente recuperada sem nenhum sinal da lesão antiga. Os 7 gatos de Dona Célia estavam espalhados pela grama. Alguns dormindo ao sol, outros brincando. Você sabia que virei avó? Dona Célia comentou de repente. Lúcia se virou surpresa. Avó? Como assim? Do grupo de apoio. Tem uma moça lá, a Cristina. Ela tem 22 anos.
Passou anos sendo abusada pelo namorado, finalmente conseguiu sair. Mas ela não tem família. Os pais cortaram contato quando ela se recusou a voltar para a casa deles. Dona Célia sorriu. Ela começou a me chamar de vó, e eu adotei. Ela vem jantar aqui toda terça. Eu ensino ela a cozinhar, a gente conversa, eu dou conselho. Que lindo! E tem mais, tem outros 3 do grupo que também me adotaram como avó. De repente, eu tenho uma família inteira. Os olhos de Dona Célia brilhavam. Engraçado, né? Passei a vida inteira tentando manter meu filho biológico por perto. E agora tenho 4 filhos adotivos que escolheram me ter na vida deles. Família não é sempre sangue, Lúcia disse. Às vezes, família é quem escolhe estar ao seu lado. Exatamente. Dona Célia pegou a mão de Lúcia. E você é minha família. Sempre vai ser. Minha filha. A filha que o universo me deu quando eu mais precisava. E a senhora é minha mãe. A mãe que eu escolhi. A mãe que o destino colocou no meu caminho. Elas ficaram em silêncio por um momento, apreciando o sol, a paz, a simplicidade daquele momento. Você sabe qual é a parte mais incrível de tudo isso? Dona Célia disse depois de um tempo. O quê? Se alguém tivesse me dito há 2 anos que hoje eu estaria aqui, feliz, em paz, com uma vida nova, eu não teria acreditado. Eu tinha certeza que ia morrer naquela casa, sozinha, apanhando. Ela olhou ao redor do quintal, para os gatos, para Lúcia. Mas olha onde eu estou. Olha o que eu construí. Com 76 anos, eu recomecei minha vida. E ela é boa, realmente boa. E vai ficar cada vez melhor. Eu sei. E sabe por quê? Porque agora eu não tenho medo. Pela primeira vez em anos, eu não tenho medo do amanhã. 3 anos após o encontro na farmácia. A prefeitura organizou um evento grande, homenagem aos cidadãos do ano, para reconhecer pessoas que fizeram diferença na comunidade. Lúcia e Dona Célia foram homenageadas juntas. No palco do Teatro Municipal, na frente de centenas de pessoas, o prefeito leu uma placa de reconhecimento. A Lúcia Tavares e Célia Aparecida Silva pela coragem, compaixão e exemplo de cidadania ativa, por provarem que uma pessoa pode fazer diferença, por inspirarem mudanças nas políticas de proteção ao idoso em nossa cidade. A plateia se levantou em aplausos. Mas o momento mais emocionante veio depois, quando deram o microfone para Dona Célia falar. Há 3 anos, ela começou, voz trêmula, mas firme. Eu estava catando latinhas numa rodovia. Tinha 75 anos, coberta de hematomas, sem esperança. Achei que ia morrer sozinha e esquecida. Ela fez uma pausa, olhando para Lúcia, que estava ao seu lado no palco. Mas uma mulher parou. Uma mulher que não me conhecia, que não tinha obrigação nenhuma comigo, que estava cansada do próprio dia difícil. Ela parou e perguntou se eu precisava de ajuda. A plateia estava em silêncio absoluto. Aquela pergunta mudou minha vida, porque pela primeira vez em 3 anos, alguém se importou o suficiente para perguntar. E mais importante, se importou o suficiente para não aceitar mentiras, para insistir, para lutar por mim quando eu não tinha forças para lutar por mim mesma. Dona Célia se virou completamente para Lúcia agora, lágrimas escorrendo livremente. Você me salvou, Lúcia, mas mais que isso, você me ensinou que eu valia a pena ser salva, que eu merecia dignidade, que nunca era tarde para recomeçar. Ela se virou de volta para a plateia. E é isso que eu quero dizer para todos aqui. Se você está sofrendo, em qualquer situação, qualquer tipo de abuso, qualquer forma de violência, você merece ajuda. Você vale a pena. Não é vergonha pedir ajuda. Vergonha é ficar calado. Ela apontou para a plateia. E se você vê alguém sofrendo, um vizinho, um colega, um estranho na farmácia, não passa direto. Pergunta, se importa, insiste, porque você pode ser a diferença entre vida e morte para aquela pessoa. A ovação foi ensurdecedora. 5 anos após o encontro na farmácia, Dona Célia completou 80 anos.
A festa foi enorme. Dezenas de pessoas, incluindo todas as filhas e filhos adotivos do grupo de apoio, Marta e outras amigas reencontradas, a equipe inteira do CREAS, doutora Patrícia, delegada Souza, colegas professores de Lúcia. E numa surpresa que deixou Dona Célia sem palavras, apareceram representantes da ONG Despertar, a mesma fundada por Alzira Mendes, onde a história de Nilza tinha sido contada. Dona Célia, a diretora da ONG, disse: "Nós ouvimos sua história, e ela nos lembrou muito de nossa fundadora. Duas mulheres que sofreram, mas que usaram esse sofrimento para ajudar outros. Nós gostaríamos de oferecer um trabalho voluntário em nossa ONG, se tiver interesse, aconselhando outras vítimas de violência, sendo prova viva de que é possível superar." Dona Célia aceitou, e nos anos seguintes se tornou uma das conselheiras mais queridas e efetivas da ONG, porque ela entendia, ela tinha vivido, e ela sabia exatamente o que dizer para alguém que estava onde ela esteve. 7 anos após o encontro na farmácia, Lúcia estava em casa numa terça-noite quando recebeu uma ligação de Dona Célia. "Lúcia, eu preciso te falar uma coisa." "Tá tudo bem?" "Tá, mais que bem, na verdade. Eu conheci alguém." "Conheceu alguém? Tipo um homem. O Geraldo. A gente se conheceu na biblioteca. Ele tem 79 anos. É viúvo há 4 anos. Foi professor de literatura a vida inteira. A gente começou conversando sobre livros e, bem, agora a gente toma café junto toda semana." Lúcia não conseguiu conter o sorriso enorme. "Dona Célia, isso é maravilhoso!" "Você acha? Eu fiquei com medo de você pensar que é muito cedo ou que eu tô sendo boba na minha idade." "Boba nada. Amor não tem idade. E a senhora merece toda a felicidade do mundo." "Ah, amor é uma palavra grande ainda, mas é bom ter companhia, ter alguém que me faça sorrir assim." E Lúcia podia ouvir o sorriso na voz dela, um sorriso de felicidade genuína. 10 anos após o encontro na farmácia, Lúcia estava no hospital, não como paciente, mas como visitante. Dona Célia tinha caído em casa, nada sério, apenas escorregou no banheiro, mas aos 85 anos, qualquer queda era motivo de preocupação. Ela seria liberada no dia seguinte, mas Lúcia tinha vindo visitá-la imediatamente. No quarto do hospital, Dona Célia estava sentada na cama, Geraldo ao lado dela segurando sua mão. Os dois estavam casados há 2 anos, uma cerimônia pequena, mas linda, apenas família próxima e amigos queridos. "Você tá bem?" Lúcia perguntou, beijando a testa de Dona Célia. "Tô ótima, só escorreguei no sabonete. O Geraldo tá fazendo tempestade em copo d'água." "Não é tempestade", Geraldo protestou, "é precaução razoável." Lúcia sorriu vendo os dois juntos. Geraldo tinha sido uma bênção na vida de Dona Célia, gentil, paciente, atencioso, tudo o que Otávio nunca foi. "Sabe", Dona Célia disse de repente, "eu estava aqui deitada pensando. Faz 10 anos desde aquele dia na farmácia, 10 anos desde que você parou e me perguntou se eu precisava de ajuda. Parece uma vida inteira atrás." "Parece, e ao mesmo tempo parece ontem." Dona Célia apertou a mão de Lúcia. "Esses foram os 10 melhores anos da minha vida, você sabia? Eu casei de novo, tenho uma família enorme de filhos adotivos, trabalho voluntário que me dá propósito, uma casa que é realmente minha, e mais importante, liberdade, paz, felicidade. A senhora merece tudo isso e mais. E tudo começou porque você parou, porque você se importou, porque você não passou direto." Lúcia sentiu as lágrimas nos olhos. "E eu faria tudo de novo, 1000 vezes." "Eu sei. E sabe o mais engraçado? Aquele dia mudou sua vida também, não mudou?" Era verdade. Aquele encontro na farmácia tinha levado Lúcia a mudar de carreira, a encontrar propósito maior, a construir uma família chosen. Tinha curado feridas antigas sobre a avó que não conseguiu salvar. "Mudou", Lúcia admitiu. "A gente salvou uma a outra, não salvou?" Salvou, mas mais que isso, a gente provou que bondade importa, que uma pessoa pode fazer diferença, que nunca é tarde para recomeçar. Essa foi a história de Dona Célia e Lúcia, uma história sobre abuso e libertação, sobre medo e coragem, sobre como um simples ato de bondade pode criar ondas que mudam não apenas vidas individuais, mas comunidades inteiras.
Dona Célia viveu até os 92 anos, 7 anos felizes ao lado de Geraldo, cercada pela família que escolheu construir, fazendo diferença na vida de dezenas de vítimas de violência que aconselhou ao longo dos anos. Lúcia continuou seu trabalho educacional, treinando uma geração inteira de professores e alunos sobre cidadania ativa e compaixão. O programa que ela desenvolveu foi eventualmente implementado em escolas por todo o estado. E a história delas foi contada e recontada, inspirando incontáveis pessoas a não passar direto quando vem alguém precisando de ajuda. Porque, no fim, o que deixamos no mundo não é medido em riqueza ou sucesso. É medido na diferença que fazemos na vida de outros, nas mãos que estendemos, nos corações que tocamos. Se essa história tocou seu like, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para mais histórias que vão te emocionar e te fazer acreditar na bondade humana. E lembre-se, se você vê alguém sofrendo, um idoso com marcas suspeitas, um vizinho em situação estranha, qualquer pessoa em necessidade, não passa direto. Pergunta, oferece ajuda, insiste quando necessário. Você pode ser a Lúcia na vida de alguém. Você pode ser a diferença entre desespero e esperança, entre prisão e liberdade, entre sobreviver e viver. Faça a diferença. O mundo precisa de mais pessoas como você. Até a próxima história e que Deus abençoe você e sua família.